tarde, amigão síndico, começando mais um Inteligência Condominial, o programa que vem revolucionando o mundo condominial. Em condomínio, nada é permanente, exceto a mudança. Vamos mudar, amigão síndico! Estamos aqui hoje com o senhor Gabriel, doutora Vasconcelos e o grande Cleito da Sete Tecnologia. Bater um papo bacana hoje, daqui a pouco estamos com o síndico Silas, de síndico para síndico, né? Quero mandar um abraço aqui pro Paulo de Porto Alegre, Thaís da Sindifocos e a Catarina de Fortaleza, síndicos profissionais aí que estão nos ouvindo. E um abraço pra galera, todos os síndicos aqui que vêm nos acompanhando. Vamos começar com o quadro Doutora Responde, um patrocínio da Atual Forte Corretora de Seguros. Você tá precisando de seguro aí de vida, saúde, previdência, plano de saúde, carro, procura Elisiane lá no 3963 3435 no 98589-2313. Gabriel, tudo bem com você, cara? Fala aí, Thiago, tudo certo? Tá tranquilo? Tava meio sumido? 100%. É, bom demais. E aí, Cleito, como é que tá as coisas? Tudo na paz, graças a Deus. Como é que foi de feriado? Trabalhando. Tá certo, esse país alguém tem que trabalhar, né? Alguém tem que pagar as contas, né? Exatamente. Eu queria ser funcionário, que feriado fica em casa, da sexta-feira vai tomar uma cerveja. Ser chefe não é bom, não. É bom sim, mas que isso, você tá no comando, né? Doutora, tudo bem? Tranquilo? Tá melhor? Superou a morte do cachorro? Ainda não. Inclusive, se alguém tiver aí um filhote de Golden, estou atrás. É pra doar, né? Pra vender não, tá, pessoal? Então vamos começar aqui nosso quadro do Doutora Responde. Hoje vamos falar sobre câmeras em condomínios e o direito de privacidade, né, doutora? O que seria esse direito de imagem? O direito de imagem, ele é regulamentado na nossa Constituição Federal, no artigo 5º, no inciso 10 e no inciso 28. É o direito que a pessoa tem ali sobre a sua imagem propriamente dita, né, bem como suas características, roupas, coisas usuais. E esse direito, ele é inviolável, mas ele é disponível. Então, explique o que é isso aí. Protegido. Ele é protegido por lei, mas você pode dispor dele, né? A concessão de imagens, né, que os artistas fazem ali para comerciais, propagandas publicitárias, jogadores e tal. Então só se a pessoa liberar esse direito de imagem dela, né? Isso, exatamente. Gabriel, já teve alguma vez seu direito de imagem corrompido? Tá rolando um vídeo meu, queria até perguntar aqui pra doutora as providências, que tá rolando um vídeo nudes? meu. Lá na escada de incêndio do condomínio, né? E a performance não tava muito boa e tá rolando no WhatsApp lá, tô me sentindo constrangido, queria saber o que eu podia fazer a respeito. Aí, no caso, você tem que ver quem foi que filmou, né? Se foi você mesmo e vazou, aí o problema vai ser seu. Eu achei que era aquela de você no camburão, pô. Mas aí pode processar a Globo, né? Agora, se foi ali por uma câmera do condomínio e vazou, aí você pode até processar o condomínio por danos morais. Interessante. A próxima pergunta seria até esse sentido aí. Quem tem acesso às gravações do condomínios? Normalmente, quem define isso é a convenção ou regimento interno, mas normalmente é a administração e os funcionários. Não é liberado para todo mundo. Aí, se você quiser o acesso à câmera, você tem que fazer esse pedido. Mas também são situações que você pode ter acesso. Né, então, sim, vamos entender um pouquinho. Eu sou morador, teve uma situação atípica lá. Talvez seja igual o Gabriel falou, uma coisa. Eu posso ir lá e só verificar a imagem, ou também o síndico não pode liberar nem o acesso a ver essa imagem? As câmeras em condomínio, elas são tidas ali para uma finalidade, que é proteger e preservar o patrimônio dos condôminos e a segurança. Então, se acontecer alguma coisa com o seu carro, né, algum dano, aí você pode ali conversar com a administração. A administração, o ideal é ela verificar primeiro se tem alguma coisa na câmera. E aí, se tiver, ela liberar esse pedaço que tem para você. Liberar, eu posso levar essa imagem ou posso só ir lá e verificar visualmente? Dependendo ali do regulamento, você pode até levar. Mas aí normalmente eu aconselho aos meus clientes a ter um termo ali, né, explicando que é de responsabilidade dele, que é para aquela finalidade, um inquérito policial ou um processo ali por dano. Nós, em alguns dos nossos clientes, a gente já tem um modelo que a gente passa para os nossos clientes. É um modelo de requerimento de gravação. Então, por exemplo, um morador que tem um bem furtado dentro do condomínio, ou seu carro arranhado, danificado, ele abre esse requerimento com nome, documentação, entrega na administração, informa a data e o período
que ele precisa daquela gravação. E o condomínio vai lá, extrai esse pedaço da filmagem, entrega no pendrive que ele solicitou. Isso tudo até mesmo para resguardar o condomínio, porque uma vez que se você tenha outras pessoas naquela imagem, mesmo que por uma situação inusitada, você se preserva o condomínio pelo fato que eu estava pegando a imagem para verificar o veículo. Porque muitas vezes, mesmo que o condomínio fale, olha, não, ninguém arranhou seu carro nesse horário. A pessoa fala, mas eu quero ver a imagem. Eu quero a imagem desse período. Meu carro não chegou aqui arranhado. Eu quero ver quem foi que arranhou meu carro. Se você apenas fala que não tem, você vai ficar como se você estivesse tentando proteger alguém. Então, quando você fornece mesmo dessa forma, a pessoa tem ali a imagem do veículo dela que chegou e passou o período todo. Me surgiu aqui agora uma dúvida, doutora. Eu estou com um cliente que a gente encaminhou isso pro síndico, e o síndico encaminhou para a empresa que cuida da parte de direito do condomínio. O Gabriel estava falando aqui, mas aconteceu realmente de fato. A pessoa chegou à noite, de madrugada, bêbada, e não conseguiu chegar até o apartamento. Resolveu o problema com a pessoa que ele estava no meio do caminho. Tinha uma câmera atrás. E a pessoa viu no outro dia de manhã que a câmera estava lá. Esse morador quer de qualquer forma que exclua essa imagem dos gravadores. Já prometeu entrar com liminar, com ação, com tudo. Até onde vai o direito desse morador que bebeu demais e fez o que não devia? Ele não quer que esteja no arquivo. Isso, ele não quer que isso possa ser exposto. É verdade. Então, se for exposto, aí o condomínio vai ter um problema, porque não pode expor. Né? O direito, ele, apesar da pessoa estar errada, ela não pode ter esse tipo de exposição. Agora, normalmente, as imagens, elas não ficam ali ad eterno, elas são apagadas normalmente de tantos em tantos dias. O problema é que esse condomínio ele tem uma peculiaridade. Nós temos 2 storage que eu faço armazenamento de por favor, explica o que é o Stories aí pra nós. Storage. Stories? É do Instagram? Caiu no Storage, já é o processo certo. Já. Esse Storage ele é um servidor de backup. Então, ele armazena mais períodos. O gravador sobrescreve a cada 30 dias, o primeiro storage a cada 6 meses, 180 dias, e o segundo storage a 365 dias. Bom, tempo pra caramba, né? Primeiro que isso que ele fez é ato obsceno em público. Então ele já é uma contravenção penal. Ele já foi multado pelo condomínio. Na verdade, ele descobriu porque o operador viu, informou pro síndico, o síndico bateu na porta dele de manhã, foi lá, mostrou, tinha uma câmera bem ali. Então, ele descobriu, foi multado, aquela coisa toda, mas ele quer porque quer foi multado, pagou a multa. E quer que apague as imagens. E agora ele quer que apague. Olha, eu não apagaria a menos que ele entrasse com uma ação. Se o condomínio garante que não vai ser exposto e que não vai vazamento de imagem, aquilo ali até pro condomínio ali é uma prova. Né, da resgate, questão da infração. Caso haja alguma coisa, uma prova de... ele cometeu uma contravenção penal ali, que é o ato obsceno em público, e ele está no lucro de não estar sendo processado criminalmente. Entendi. Mas, sim, no meu ponto de vista, eu acho que o condomínio vai ter nem 11 ele apagar a imagem também, que já puniu a pessoa, já pagou pelo ato que ela já fez. Já pagou a multa? Aí tem que ver. Eu acho que vai gerar, sim, a imagem também vai gerar um problema pro condomínio, que alguém pode chegar lá. Vídeos, então, né? se o condomínio tem essa segurança de que não vai vazar de jeito nenhum. Não é verdade? Porque essas imagens que vão para o backup dos 2 storage é gerida pela CL. Então, realmente, é uma criptografia hexadecimal de 128 bits. Para a pessoa entrar lá é bem complexo. Só para entender já é difícil, não, né, Gabriel? A diversão do porteiro na madrugada. É o X. Mas as pessoas, elas se colocam em situações que depois elas... Não é culpa do condomínio, não é culpa do administrador. A pessoa se colocou ali. Doutora, nesse sentido aí, igual você falou, tem um requerimento, a pessoa faz o requerimento solicitando aquela imagem, né? Quem que vai dar o aval que pode ou não liberar?
É o síndico? Ou ele procura o departamento jurídico? Como é que funciona isso aí? Normalmente é o síndico. É então, o poder de administração ali do síndico, né? Normalmente é o síndico. Então ele que pode dar o aval de querer ou não ceder a imagem? Não é uma questão de querer ou não. É a questão da finalidade. As câmeras estão ali com a finalidade. A finalidade é a segurança dos condôminos e do patrimônio. Então, se teve uma questão de um furto, um dano no veículo, ou quebrar uma portaria, um arrombamento numa porta, e naquele setor tem a câmera, aí ele tem que liberar. Se ele não liberou, você pode entrar com uma ação na justiça pedindo a liberação daquela imagem. Não é uma questão assim de critério ele querer ou não. Tem que ser de acordo com a situação. Mas ele que vai definir se libera ou não. Ele que vai definir se libera ou não. Se for, por exemplo, se um caso falou coisas que são relacionadas diretamente ao patrimônio do condomínio. Mas se for relacionado a pessoas, é ele que vai determinar. Da pessoa... Tipo, o Gabriel tá lá, tá achando que a mulher tá chifrando ele. E aí, aquele período suspeitou que alguém foi lá no apartamento dele. Eu tô achando não, já tô sabendo. Tem certeza? Já. Nesse caso aí. Mano. É isso que vai determinar. Nesses casos aí são problemas pessoais, não tem a ver com patrimônio, a segurança nem do condômino, nem do condomínio. Então aí não é essa a finalidade da instalação das câmeras. Então aí não tem que ser liberado. Então não precisa, né, nesse caso, né? Não, nesse caso não. Tá, outra coisa. Existe alguma legislação voltada para condomínio para regulamentar essa situação de imagens? Não, pro condomínio não tem. Essa questão de se tem que ter câmera, se pode, se não pode, se é obrigatório ou não. O que tem é a legislação do direito de imagem que tem na Constituição e do direito de imagem que tem no Código Civil. Certo, mas então, Código Civil mesmo, né? Mas obrigatoriedade que tem que ter ou não tem. Tanto que essa questão de critério de quem tem acesso, como será feito o acesso, como será feito o requerimento, em algumas convenções que eu tenho atualizado, eu já tenho até colocado essa questão. Que o acesso é da administração, que o direito para ver ou para ter acesso será feito mediante requerimento, e que a responsabilidade após o repasse dessa imagem não é mais do condomínio, é da pessoa que retirou a imagem. Então, a partir do momento que ela retira a imagem, o problema dela, né? Se vier algum ônus, por exemplo, eu sou um terceiro, então naquela imagem ali. Porque aí ela vai se responsabilizar se ela fazer o vazamento daquela imagem, né? Porque o condomínio já explicou, forneceu para aquele fim. Se ela utilizar para outro fim... Certo. Gabriel, tem alguma pergunta para a doutora? Eu tive uma situação desagradável com o meu carro. Ela tá falando, eu fiz um requerimento, né, para ver as imagens. Eu acordei de manhã, meu carro tava todo arranhado. Até me arrependi quando eu vi as imagens, é porque eu tinha chegado de madrugada, eu passei arrastando o carro no portão todo. É uma vergonha que eu passei lá na portaria. Devia ter ficado quieto. Melhor ficar... Você não gostou de ver a imagem, né? Você se autoculpou, né? Cleito, eu sei que essa área da tecnologia, e a gente sabe que teve uma evolução muito grande na questão das câmeras, né? Infravermelho, essas coisas todas, né? Você hoje instala qual tipo de câmera que tem mais... vamos dizer assim, um índice maior de instalação que existe nos condomínios? Hoje, os condomínios, em sua grande maioria, usam a tecnologia HD-CVI ou HD-TVI. São tecnologias analógicas com qualidade em HD, com um baixo custo. Câmeras aí em HD a partir de 120, 130 reais. É o que é o mais utilizado. Mas tudo depende do projeto que o condomínio queira fazer. Então você tem a opção de ver que alguém entrou ou ver quem entrou. Então isso daí a gente tem uma diferença de preço aí razoável entre Você fala assim, qual o sentido? Na qualidade. Então a imagem mesmo, se você tem uma câmera mesmo que seja uma câmera HD de 1 megapixel, você tem um ambiente aberto onde você vê que alguém entrou. Se você conhecer a pessoa, você vai reconhecê-la. Ou você tem a opção de ver quem entrou, que são câmeras com alta resolução que eu posso ampliar e ver até o cor do olho da doutora entrando pela garagem onde ela não pode. Essas aí que são ótimas. Interessante, né? Hein? Muito louco. Doutor, vamos lá, tinha outra dúvida que nós estávamos comentando aqui anteriormente. Esses condomínios têm umas telas muito grandes, né? Que fica ali na portaria, vem um morador, tá ali, sei lá, sem quer fazer nada, e começa a filmar ali aquela imagem da tela, né? E aí, nesse caso, vamos lá, ele vaza aquela imagem. Quem é responsável? O morador ou o condomínio? O condomínio ele tem que ter o cuidado de restringir esse acesso. Ele não pode ter essa questão do monitor assim disponível para todo mundo ver, que aí ele está expondo todo mundo, né? Todos os condôminos.
porque a portaria é uma área normalmente de acesso a terceiros. Mesmo eu provando que aquela pessoa que ela, vamos dizer, de uma forma irregular, né, foi lá e adquiriu aquela imagem, né? O condomínio ele tem que ter obrigatoriamente esse cuidado. A tutela é do condomínio, né? Então, o dever de cuidado, o zelo ali de restringir o acesso é do condomínio. Entendi. Cleiton, tem alguma pergunta aí para a doutora? Não, na verdade eu tenho uma observação de um fato que ocorreu conosco. Nós até fomos citados no processo judicial, lá no setor noroeste, os monitores dentro da portaria, que é algo que a gente nunca recomenda ao síndico que o faça. É mais fácil você gastar um pouco mais e você ter uma central de monitoramento. Um condômino entrou conversando com o agente de portaria. O agente de portaria foi abrir a porta para o pessoal que estava fazendo uma entrega. Ele ampliou a tela da piscina e fez um vídeo de algumas meninas tomando sol na piscina. Esse vídeo vazou para um grupo de WhatsApp do pessoal do condomínio, o negócio andou e virou um processo judicial. Então, é muito comum a gente ir nos condomínios e aí, por uma questão de custo, o síndico ir lá e colocar 2, 3, 4 monitores dentro de uma guarita, onde todo mundo está exposto. Quando o condomínio não possui recurso para contratar uma operação, o que nós recomendamos é o quê? Que você coloque apenas um monitor com as câmeras prioritárias. Quais são essas câmeras prioritárias? Câmeras entrada e saída de veículos, entrada e saída de pedestre, área de entrada e saída da piscina e das áreas comuns. Somente essas câmeras, porque a partir do momento que você começa a colocar hall de circulação perto de lixo, é muito comum o síndico ir lá e colocar a câmera, porque assim, eu quero ver quem foi que jogou o lixo fora, quem foi que saiu pingando no corredor. Só que quando ele faz isso e deixa na portaria, ele está indo diretamente ali na privacidade das pessoas, porque a pessoa acordou lá, a doutora acordou de manhã, vai jogar o lixo fora dela. Ela abre a porta ali, vê que não tem ninguém, sai com a roupa dela de dormir e joga o lixo. Só que você não sabe quem é que está lá na outra ponta, quem é que pode estar vendo. Então, alguém pode pegar uma imagem como essa e acabar expondo a pessoa na sua intimidade. É claro, uma vez que ela está na área comum, ela está exposta a qualquer pessoa que possa ir ali, mas pelo fato da tutela das imagens ser de responsabilidade do condomínio, uma vez que o condomínio perde essa tutela e alguém expõe isso, ele vai responder civil e criminalmente por isso. Me corrija se eu estiver errado, tá, doutora? Perfeito. Porque eu não sou jurista. Tá perfeito. O homem aqui é o cérebro, eu expert. Então não ande pelado no condomínio, né? Isso tá perfeito. E hoje em dia também tem um excesso de câmeras em condomínio. Tem condomínios que colocam 4 câmeras, às vezes, para focar no mesmo ponto, ou na piscina, ou na churrasqueira, ou até mesmo no play, que os síndicos estão querendo tomar conta, assim, às vezes em excesso. Não é uma câmera que nem uma vez você comentou, né? Que se não tiver um monitoramento na piscina, não tem porque ter câmera. Exatamente. Em todos os pontos. E tem piscina porque eu acho que perde um pouco do sentido, né? Porque o sentido é a prevenção. Exatamente. Que as pessoas não entendem ainda, 4 câmeras viradas para a piscina, uma em cada ponto. Qual a lógica disso? A gente sabe que no condomínio é tudo remoto. Se acontecer algum acidente ali na hora, não vai ter ninguém para socorrer. Porque é tudo remoto, é tudo longe, é tudo distante. Ele é para desenterrar o defunto, na verdade. Porque eu acho que a concepção tá errada, né? O que ele falando é prevenção. Ele tem na cabeça que é para prevenir. Você tá vendo uma situação suspeita, você vai lá prevene, né? Vai prevenção. Só que hoje, igual o Cleiton fala, aconteceu a coisa, você vai lá. Aí você vai ter 4 pontos para ver a mesma situação. A mesma situação do que aconteceu. É dessa forma mesmo. Mas perfeito, faz parte da. Perfeito aqui a exposição do Cleiton. Pegaram meu vídeo na escada de vários ângulos, então. Se tinha mais Olha, teve lá. eu vi o vídeo, tá? Eu vou até publicar o pessoal que tá nos acompanhando no Insta, eu vou botar o vídeo, mas aí vocês dão um zoom pra ver se vocês conseguem ver alguma coisa, tá? Porque não dá pra ver muita coisa, não. Tá vendo aqui? Você tá meio sacaneado, cara. O desempenho lá não tava legal. A doutora aí, pega o cartão dela. Se alguém botar, você processa.
Fica de olho, então anotar o contato aqui. Doutor, é outra situação que na minha pesquisa eu percebi que tem alguns moradores que estão, por conta própria, colocando próprias câmeras na entrada do apartamento, né? Como é que funciona a situação? Ele pode, não pode? Como é que o síndico pode combater isso? A instalação de qualquer coisa, seja câmera, quadro, preguinho em área comum do condomínio, ela tem que ser precedida de autorização. Então, é uma questão ilegal. Qual é o outro problema? Você coloca ali uma câmera, normalmente você não pega só a porta do seu apartamento, você está pegando a porta do vizinho, você está pegando o corredor, então você está pegando também ali a intimidade das outras pessoas. Então, além de você estar infringindo a regra de estar alterando ou colocando coisa em área comum, que tem em toda a convenção, você ainda está infringindo a legislação, porque você está violando direito à intimidade da outra pessoa, do seu vizinho. Então, é proibido. Aí temos decisões judiciais que dizem já que isso é ilegal, que não pode. Não pode. Outra situação, eu tive numa reunião na cidade satélite aqui próxima. O que o cara fez? O cara virou síndico, foi lá, comprou equipamento de segurança com o dinheiro dele, né? E aí o pessoal perguntou se podia ou não. E eu falei assim, eu sei que ele pode até comprar, mas ele tem que doar pro condomínio. Só que só ele tinha acesso às imagens, eu não queria ceder o acesso às imagens. Como é que fica nessa situação? Não, mas aí a administração pode ter acesso às imagens. No caso, a administração. Mas se ele não quiser ceder? É o síndico, o subsíndico, o conselho fiscal. Ele era síndico, quando ele era síndico, ele fez esse trâmite todo. Depois ele não era mais síndico. Agora ele não é mais síndico, o equipamento tá lá. Não pode. Aí tem que entrar com uma ação contra ele, uma obrigação de fazer. Né? Se ele doou o equipamento, ele tem que conceder o acesso. Né? A justiça pode até colocar uma multa que chama astrientes, né, que é uma multa pecuniária pelo dia que ele descumprir, pelos dias que ele descumprir essa decisão. O condomínio pode? Pode. Como é que é o nome da multa? Astrientes. E qual é a finalidade dessa multa? É fazer que a pessoa cumpra. Tipo, a justiça te manda ceder ali o acesso. É tipo a de greve que não funciona, né? Você entre aspas, né? Porque dependendo do patrimônio da pessoa, você conseguir tirar o dinheiro dela ali, ela vai ficar com a dívida boa. Interessante isso aí, eu não sabia disso não, hein? Aí a pessoa não cede, a justiça te cita ali na segunda-feira. Então, segunda-feira você tem que ceder. Na terça-feira você não cedeu, já é uma multa. Terça, quarta, quinta, tudo ali vai correndo a multa diária pelo não acesso. Eu tô com um amigo Silas aqui, que vai estar no quadro de síndico para síndico. O Silas aqui já foi síndico aqui do condomínio Viver Melhor aqui em Samambaia, né? Silas, em sentido de câmera, você tem alguma observação para a doutora? Bom, meu amigo Thiago, em primeiro lugar, gostaria de agradecer essa rica oportunidade de estar aqui com vocês, né? Com a doutora que eu não conhecia, com os amigos, né? Discutindo a respeito de síndico. Isso é muito bom, né? Quero dar uma boa tarde a todos os meus colegas, os vizinhos, os nossos parceiros aí da Associação de Condomínio de Samambaia. Estamos juntos aí, Thiago. E eu queria estar fazendo uma pergunta à doutora antes da minha. Pode ficar à vontade, a ideia é essa. Porque alguns moradores, doutora, eles estão assim levando multa direto. Isso é legal, mesmo constando na convenção, né? Alguns colegas meus que moram em alguns condomínios daqui de Samambaia me procuram sempre, né, para a gente poder debater, dar algumas explicações para eles. E esse veio me procurar e ele levou a multa logo de cara. Isso é correto? Normalmente tem a notificação primeiro. Você tem a notificação e depois você tem a notificação com multa. Dependendo do caso, a multa pode vir já direto. Certo. Era uma dúvida que eu tinha, né? E até conversei com ele me convidou para fazer uma explicação, né, na nossa... Tudo a gente tem que ver a regulamentação da convenção. Eu já até dei esse exemplo da questão da multa e da notificação anteriormente. Um exemplo que eu dei até aqui no outro programa foi quando você usa o salão de festas. O salão de festas você tem o horário que você pode usar. Normalmente até às 10. Então, quando você aluga o salão, você já vai sabendo que às 10 horas você tem que finalizar a sua festa. Só que você ultrapassou e foi até meia-noite. E aí, na segunda-feira, chegou a sua multa. Por quê? Porque você já tinha o conhecimento daquela regra, daquela norma, de que após as 10 você levaria uma multa porque você estaria infringindo. Então, ali é o correto você já aplicar a multa. Agora, a notificação de barulho, às vezes até mesmo por causa de cachorro. Você sai para trabalhar, seu cachorro está latindo. Você não tem conhecimento disso. Então, o correto é você ter uma notificação primeiro
E após, se você não conseguir resolver o problema, aí você tem uma notificação com multa. Certo, mas mesmo constando na convenção ali, que reza ali, tem um artigo que reza que pode ter uma multa direto, sim, ela tem pode ter uma multa direto. É o que eu então, falei. No caso, se a pessoa tem consciência já, tem que ver a questão da convenção, né? Certo. Porque tem convenção que coloca que primeiro terá uma notificação e após, a partir da segunda, terá a multa. Certo. A respeito das câmeras, doutora, eu acho assim, até mesmo um pouco, que quebra um pouco a privacidade, né, das pessoas. Estou falando da piscina, né, que foi abordado aqui, o assunto da piscina. Isso. Né? Então, no meu condomínio, realmente tem 3 câmeras, né, na piscina. Eu não acho isso muito legal, porque expõe muito, né, os moradores, né, porque são 3 câmeras filmando, e muitas vezes, né, até mesmo o porteiro, né, se engraça com algumas mulheres, né, que tem mulheres bonitas, né, também, né, e acaba tirando a atenção do porteiro. Mas isso é legal mesmo ter essas câmeras em cima das pessoas tomando banho na piscina? A câmera, para ser instalada no condomínio, ela tem que ter autorização da Assembleia. Então, a Assembleia autorizou, né? Então, a maioria autorizou. Então, o legal é. Mas no caso, porque assim, o que a gente percebe nas Assembleias é falar, vamos botar sistema de câmera. Não se faz um planejamento onde vai estar, não é discutido isso. Não tem planejamento. Então, se ele aprovou ali... Aprovou e aí a administração é que escolhe, normalmente se contrata uma empresa, né, como a do colega aqui, e ele vai fazer o estudo e vai dizer ali os pontos que são necessários às câmeras. Só que a gente sabe que tem condomínio que exagera, como no caso. Tem alguma possibilidade do morador, não, ele falou no caso, eu me senti incomodado com as câmeras lá na piscina. Tem algum meio legal que eu possa reivindicar o direito de tirar aquelas câmeras? Sim. Você vai fazer uma ação de obrigação de fazer ou não fazer contra o condomínio por estar violando ali o direito à privacidade e intimidade. Entendi. Isso é muito bom saber, porque realmente eu quero fazer, né, um relatório a respeito disso, porque eu acho assim, um absurdo ter 3 câmeras, né, direto, né, nas pessoas que estão tomando banho ali, tirando realmente a privacidade, né, dos banhistas nas piscinas dos condomínios aqui de Brasília. Então, o que acontece com câmera de piscina? Ela tem uma funcionalidade. O problema é o quê? Quando você monta assim, um projeto, você tem que elaborar esse projeto, tem que ser bem elaborado. Então, quando você tem câmeras de piscina, ela é para quê? Ela é uma câmera de prevenção. O uso da piscina, ele tem um uso muito pequeno. Se você for pegar aí dos 7 dias da semana, basicamente 2 dias apenas que ele é utilizado. Só que você tem crianças no condomínio durante esses outros 5 dias. Então, não tem como o condomínio ter uma pessoa ali vigiando a área de piscina, a não ser aqueles condomínios maiores que tem salva-vidas e coisas do tipo. Mas para condomínios menores, você tem que ter essa prevenção. Porque se uma criança entra e cai dentro dessa piscina, por exemplo, você tem vários analíticos onde você pode criar ali nos dias que são de menos movimento, toda vez que alguém cruzar a linha para entrar dentro da piscina, ela gera uma imagem na tela. Não é que essa imagem deva ficar o tempo todo na tela do operador, tá? Esse conceito que se tem de coloco 100 câmeras no meu condomínio e vou colocar 100 câmeras para o operador ver. Isso daí há muito tempo que isso não é mais utilizado. Hoje a gente usa de diversos analíticos para que fique apenas as câmeras principais, que são câmeras de entrada. Só que a câmera de piscina ela é proativa, ela é para salvar vidas. Então, se entra uma criança numa piscina de adulto, por exemplo, e não tem ninguém próximo, até que alguém veja, pode ser tarde demais. Então essa câmera ela não fica exposta, você cria-se uma linha virtual ali. Se alguém passou, a gente faz uma análise do condomínio. Olha, o condomínio de segunda a sexta-feira praticamente não tem uso de piscina. O uso de piscina é sábado e domingo. Então eu crio um analítico de segunda a sexta-feira, das 6 da manhã à meia-noite. Se qualquer pessoa cruzar aquela linha, essa câmera automaticamente ela joga na minha tela, vai ficar durante 20 segundos.
eu não notei nada de errado, essa câmera some da minha tela. Ela realmente não é para deleite do AGP que está ali monitorando. Porque se deixar lá final de semana, vai ter um monte de mulher bonita passando de um lado para o outro, realmente ele vai tirar o foco do trabalho dele, vai tirar um pouco da privacidade. Não que vai tirar a privacidade, porque todos aqueles que estão ao seu redor estão vendo a mesma coisa que o AGP está vendo. Mas vai atrapalhar o trabalho dele. Então, no final de semana onde você tem muito movimento, você não necessita dessa linha virtual, porque você tem movimento o dia todo. Mas está olhando mais vezes para aquela câmera, no caso, né? Exatamente, mas no período da semana, pode sim acontecer um acidente e essa câmera é justamente para isso. Qual que é o problema? Eu entendo até o seu posicionamento, mas qual que é o problema? É que quem faz a gestão, aquilo que a gente vem falando aqui, vem batendo na tecla, o síndico ele quer o mais barato, ele quer o mais barato, ele quer o mais barato, só que ele não quer o que realmente funciona de verdade, ele está pensando no preço. Então ele chama o coleguinha lá que mexe com o portão, o serralheiro que instala a câmera, fala aí onde é que fica boa a câmera. O cara vai lá, bota uma aqui, vai lá, compra 50 câmeras iguais, sendo que eu tenho 50 ambientes diferentes, com câmeras diferentes. Então tudo tem que ser feito com um projeto adequado, da forma adequada, para que você não tenha esse problema. Primeiro, a exposição desnecessária, porque alguma dessas câmeras vem com zoom embarcado, então esse AGP pode ali fazer uma filmagem com o celular dele e a tutela dessa imagem é do condomínio. Então tem que ter essa responsabilidade desde a contratação, na elaboração do projeto. O síndico tem que esquecer esse negócio de chamar 10 empresas e cada um fala aquilo que acha que é melhor. Contrata uma empresa séria, uma empresa responsável, que vai montar um projeto, que vai falar o que você realmente precisa, vai te dar uma estimativa de custo, você leva para a Assembleia. Olha, eu tenho um projeto a ser aprovado, não vamos colocar câmera. Quando eu vou em Assembleia, que o síndico fala, a gente está querendo colocar câmera. Não, a gente não está querendo colocar câmera. Eu já perdi cliente por isso. O síndico chega lá, a gente está querendo colocar a câmera, eu trouxe 3 empresas, cada um trouxe uma proposta. A primeira coisa que eu faço infelizmente, eu queimo esse síndico ali, porque eu falo, olha, infelizmente nenhuma das 3 vai atender vocês, porque eu vou ser uma coisa, ele é sua e ele é sua outra. Então são 3 propostas diferentes, que se não houver um estudo, infelizmente não vai dar. Se eu soubesse que era assim, eu não teria nem disposto do meu tempo para vir na Assembleia, porque o síndico tem que levar isso pronto para a Assembleia, tem que levar um projeto concreto, um projeto certo, aquilo que vai realmente atender o condomínio, e parar com aquela história de pegar o pedricista, o serralheiro, o pica-fio, aquele cara que para com o carro dele lá, com o telefone de celular dele. O cara tem muito mal meia ali para emitir uma nota. No dia que você instala, no outro dia, se der qualquer problema, esse cara vai lá, quebra o chip dele e faz um novo. Assim, eu acho que... Pode falar, Gabriel. Queria mandar um abraço pro seu Vicente aí, que é o cara que faz tudo lá no condomínio. O cara tá queimando ele aqui, né? Fala assim do seu Vicente não, rapaz. Mas eu só queria tirar uma dúvida aqui, o Andrei, né? Cleiton. Desculpa aí, até eu pegar o nome. Não, tranquilo aí, tranquilo. É muito bom essas explicações. Mas, assim, eu gostaria que você me orientasse melhor. Então, eu vejo, assim, a necessidade, sim, realmente, uma necessidade muito boa de estar focalizando a piscina. Tá? Porque no meu condomínio, na época que eu fui síndico, né, Thiago, ali no meu condomínio, quase uma criança morreu afogada. Né? Lá do meu prédio, eu vi a moça começou a gritar e não pulou na piscina, né? E disse, meu filho também é militar, né, é bombeiro, e nós descemos rapidinho, né, e ressuscitamos a criança. Depois chegou o SAMU e levou essa criança, né? Muito bom as câmeras, sim, mas não focalizando os banhistas. Ali descansando na sua cadeira, sua espreguiçadeira ali, né, numa boa, né, mas eu gostaria de saber o seguinte: a câmera não seria ela certa, focalizando só a piscina, na entrada da piscina? O projeto correto é o quê? Eu focalizo quem entra e quem sai, ponto de acesso da piscina e as 4 bordas da piscina. Mesmo que a câmera seja uma câmera mais aberta, eu mascaro toda a área de banhista, a área de descanso. É claro, eu posso perder uma imagem do que? De uma confusão, por exemplo, porque ela vai vir com uma tarja preta em cima dessa área.
Mas aí vai depender muito daquilo que está no projeto de monitoramento, entendeu? Então, o que a gente tem que entender é o quê? Câmera de piscina, ela não fica aberta o tempo todo. Simples assim. Eu acho que a solução mais fácil. Vão tomar banho de sol de roupa. Pronto, é fácil. Não vai ter problema. Não é o caso. Thiago, para você eu recomendo. Realmente. Verdade, eu acho que não seria uma cena muito legal de se ver, né? E eu tô no mesmo caminho, viu? Mas você vê, é uma coisa interessante. A gente tá falando sobre imagem e vai se batendo e a parte de câmera também. Mas o que o Silas falou é interessante mesmo. Acho que a grande questão é a gente qualificar as pessoas que estão por trás das câmeras, né? Porque eles que vão manipular aquela imagem. E é igual eu vou dizer, a gente tem que entender que no condomínio as coisas são feitas para prevenir. O negócio falou, se você não estivesse lá, talvez a criança teria morrido. Por que o AGP não sinalizou aquela situação de risco? Porque a ideia é essa, não é, Cleiton? Acho que é a gente ter a situação de risco, dar um alerta igual pro porteiro para ele tomar uma atitude. Exatamente, a câmera estava lá, mas o porteiro não viu. Não, mas nessa época, foi logo no início, né, da inauguração do nosso condomínio, a gente não tinha nada disso, não tinha nem verba suficiente para colocar um comentário fiz ao porteiro. E na verdade, assim, mesmo que tivesse, hoje tem quantas câmeras no condomínio? Lá, me parece, deve ter assim, em torno de umas 50 câmeras. Nós temos 3 em cima da piscina. Tá, são quantos monitores e de quantas polegadas? Nós temos 2 monitores apenas. Quantas polegadas? São 32 polegadas. 40? 32 polegadas. 32 polegadas. Você vai ter 25 câmeras em cada um, mais ou menos, com um quadrado aí. Perde o foco, né, cara? Não tem como de 12. Perde o sentido, né? 15, né? Mais ou menos. Não, muito menos. Vai ser 12 centímetros por 8. Doutora, quais as sanções que o condomínio pode responder na perca dessas imagens aí, no vazamento? Ele pode responder por danos morais, danos materiais, violação da privacidade e intimidade. Então é muita coisa, hein? Pode, inclusive, criminalmente. Sério? Em que situações criminalmente? Casos de calúnia, injúria e difamação que as imagens sejam usadas. Pô, interessante, né? Manipuladas, né? Gabriel, tu já foi fragado alguma vez tomando banho de sol? Rapaz, não, eu tô pensando aqui que ele falou que pode usar em situação de risco, né? Pelo visto no condomínio aí do Silas, a situação de risco é pro porteiro, né? O risco do casamento, que ele fica só vendo as mulheres bonitas lá tomando banho o dia todo. Eu não sou pra guardar segredo, mas aconteceu uma coisa parecida lá, né, Silas? Correio elegante? Não é brincadeira não, aquele condomínio lá, cara. Mas é importante, sim, é bom ressaltar para os síndicos que sempre tem que se respaldar de bons profissionais, né? Eu acho que o síndico muitas vezes ele quer saber tudo e aí esquece que o que manda é o projeto, né? No caso das câmeras, o melhor tipo de câmera, o que vai adequar para cada momento. Talvez está comprando uma coisa que é muito por uma situação que era pequena. Igual você falou aqui das polegadas, às vezes tem tanta coisa ali que se perde um pouco o foco. Ele não consegue ver. A verdade é essa. É humanamente impossível você focar em 2 pontos simultaneamente. Você só vai focar em um ponto. Então, se você olhou para a câmera 1 a 32, vai ficar... Interessante isso aí, né, cara? Eu não tinha pensado por esse ponto de vista, né? Doutor, e questão dos drones? Tem alguma uma regulamentação? Os condomínios podem utilizar? Como é que está funcionando essa situação aí? Rapaz, isso aí o que acontece? O drone ele tem a regulamentação da ANAC. Para você ter o equipamento, você tem que ter o cadastro, um registro. Só que não tem como identificar o drone. Quando ele passa por cima do condomínio e sai tirando foto, como é que você identifica? Ainda tem essa situação, né? Mas eu posso abater. Pode? Você pode abater. Como? Como é que sabe? Hoje existem... A Celi Tecnologia é fabricante de drones. Nós desenvolvemos e fabricamos drones para uso civil e militar. A legislação ela saiu no ano passado. Ela foi um divisor de água para o mercado. E dentro dela veio os meus limites. Então, por exemplo, o espaço aéreo até 100 metros da minha casa, da minha residência, é meu espaço aéreo. Então, da mesma forma como eu posso, de certa forma, abater alguém que entra na minha casa, eu posso abater um drone que está sobrevoando a minha residência. Olha que interessante, não sabia disso. É mais
Mas se for bater com a arma que você não tem porte, tá ferrado, né? É abater tecnologicamente. Eu pensei que era, eu imaginei que seria uma barreira, você criaria ali alguma coisa assim. Não, existem. Nós estamos trabalhando com um condomínio no Parque Sul, onde houve uma situação do quê? Alguém estava filmando os outros apartamentos com o drone. Alguém vinha com o dronezinho, parava nas janelas e ficava filmando. Stalker. E aí isso gerou uma série de problemas lá, deu polícia e tudo, só que o drone é muito difícil de você rastrear ele, uma vez que ele partiu ali. O que nós fazemos, estamos desenvolvendo um equipamento que todo drone ele tem uma configuração de retorno ao ponto de origem. Esse equipamento ele emite uma onda de radiofrequência que faz o corte da comunicação e aí esse drone retorna ao seu ponto de origem e aí a gente consegue seguir rastrear ele no caso, rastrear ele e saber de onde ele veio. Um outro ponto são a pistola com rede. Isso já tem no mercado disponível, você consegue alcançar até 50 metros. Esse drone, uma vez que ele pairou ali, você precisa de 2 segundos, um pouco de pontaria. Ele abre uma rede, enrola. Eu acho o seguinte, uma coisa que eu aprendi com meu pai é eliminar o problema na raiz. Mete uma bala de 12 no drone e acabou, né, Gabriel? Resolve o problema, né? O problema é acertar. E se errar, né? E se errar. E um disparo em área pública, você vai ter outros problemas. Verdade. Bem mais sérios. Gabriel? Eu tenho uma pergunta. Eu moro na Santa Maria, né? E a gente tem um problema lá, não é com drone, mas o helicóptero do Cidade Alerta fica rodando lá toda hora. Eu queria saber se a gente podia tomar alguma medida. Pode. É só pedir pros manos parar de roubar na quebrada. Pode abater o helicóptero? Como é que... Campanha anti-roubo. Não posso desse aqui não, você ameaça. Já vou chamar ali o batalhão. Mas agora libera uma viatura aqui. Agora tem uma pergunta séria mesmo pra doutora? É só essa observação. Tem mais alguma pergunta pra doutora aí? Não, até aqui. Silas, tem alguma pergunta? Tá tranquilo. Doutor, tem mais alguma coisa? Algum ponto ficou pra observar aí? Não, tem não. Tá tranquilo? O Cleiton hoje mandou bem, né? O direito também. Eu acho que ele vai virar Cleiton advogado. hoje, muito obrigada. De nada, doutora. Essa explanação foi ótima. Eu tô ajudando. Tô tentando entrar um pouquinho na sua área aí, conhecer um pouco. Vai que rola Tá indo bem. Vai que rola uma parceria aí nessa sociedade, né? Mas é bacana, doutora. Então fala como é que a pessoa pode te encontrar nas redes sociais, seus contatos aí, a área que você atua também. O Instagram é Vasconcelos Amorim, assessoria jurídica. O WhatsApp é 981-276257. Nós atuamos na área de direito condominial, direito de família e área civil também. Beleza, repete o seu Instagram e o telefone. Vasconcelos Amorim, assessoria jurídica, 8127-6257. Tranquilo, pessoal, vamos comer um pouquinho de feijão com arroz, daqui a pouquinho a gente volta com o próximo quadro. Obrigado, doutora, pelo tempo, exposição.
Ativa FM, meio-dia e 57. 98.1. O som que você curte. Quando eu digo que deixei de te amar, eu deixei de te amar mesmo. Voltando com o nosso programa Inteligência Condominial, o programa que vem revolucionando o mundo condominial. Agora nosso quadro Tecnologia Condominial e Engenharia também, com o Cleito da Sete Tecnologia. Estamos agora com os amigos Silas também, que daqui a pouco tá no de síndico para síndico. Tudo bom, Silas? Alô, você, estamos aqui, né? Vamos tentar aí responder algumas perguntas aí. Também, né? Tô aqui mais para aprender, né? E a ideia do programa é isso, é a gente levar informação, conhecimento, de uma forma de um pouco mais irreverente para os síndicos, né? E estamos aí, que é agraciado com pessoas bacanas. Tem o Cleito, que é um expert nessa parte de tecnologia, tem as doutoras aqui que vêm acompanhando a gente, tem o seguro condominial também, e tem agora o de síndico para síndico, para dar voz para o amigo síndico e bater um papo do viés dele, né? Cleito, o tema de hoje é combate e prevenção de incêndio, né? Que bicho é esse, hein? Primeiramente, cara, que bom que você faz seu trabalho bem, porque pra cantar, vou te contar. Deus não dá, né? Quase que eu saí correndo aqui. Não é brincadeira. Vamos lá. Sistemas de combate e detecção de incêndio, o famoso SDAI. O SDAI é uma abreviação de Sistema de Detecção e Combate a detecção e combate a incêndio. Os sistemas de detecção e combate, eles são regidos pela NBR 17240, faz parte integral do AVCB, tá? Se você não tiver um projeto adequado, se você não tiver com tudo em dia, você não consegue receber seu AVCB. E os sistemas, eles vão ser divididos em três partes. O sistema de alarme, que é apenas aqueles que necessitam do acionamento manual do ser humano. Os sistemas de detecção de incêndio, que são sistemas que detectam automaticamente. E o sistema de combate a incêndio. O que é o combate? É o extintor, é o hidrante, é o sprinkler, é a espuma, é o gás de CO2. São esses, tudo aquilo que extingue a origem do fogo. Entendi. Vamos lá, Cleitão. Na parte de extintores, né? Eu percebi que tem várias modalidades, né? A, B, C e D, né? E no condomínio tem que ter todos esses tipos de extintores ou não? Aí vamos lá. Porque eu entendi que um é para quadro elétrico. Como é que seria cada função de cada extintor? Sim, então, você vai ter os extintores de CO2, que são extintores que combatem, por exemplo, queima de quadros de energia, parte elétrica em si, são aqueles elementos químicos, tá? E esse é do tipo C, né? Só sim, eu não vou me recordar aqui de cabeça, porque não é do meu dia a dia extintor. Você vai ter o pó químico, que aí esse pó químico você vai usar, por exemplo, em outros pontos, como... Caramba, fugiu agora aqui. Fugiu da cabeça. Mas assim, o que você vai ter que ter dentro do condomínio? Você vai ter vários tipos. Você tem até extintor com água pressurizada. Qualquer tipo de extintor você vai precisar que ele conste no seu projeto de aprovação, tá? Independente do modelo, para que ele serve, para qual que é o item, se é para partes elétricas, se é para inflamáveis, se é para madeira, se é para combustível, o que ele for necessário, você vai precisar ter isso dentro do seu projeto, tá? Então, dentro do seu projeto de SDAI, você vai colocar o projeto de combate. Então, você vai dimensionar. Então, por exemplo, se eu tenho uma área, por exemplo, corredores do hall dos elevadores,
Possivelmente você vai utilizar o tipo C, que é o extintor que ele combate os mais variados tipos de foco possível. Então, se eu saio dentro da minha casa, pegou fogo numa tomada, no equipamento elétrico, eu consigo ir lá, pegar esse extintor no corredor e combater o incêndio ali. Então, não vai muito, por exemplo, água. Eu não posso combater qualquer tipo de incêndio com o extintor que é pressurizado com H2O. Eu só consigo combater incêndios específicos, como, por exemplo, incêndios de combustível. Tá? É isso mesmo. Então, sim, vai de acordo com o projeto, né? De acordo com o projeto. Mas, então, na verdade, seria bom ter todos eles distribuídos de maneira estratégica no condomínio, né? Não, na verdade, você vai ter todos eles com exceção do de água, tá? Os mais comuns é o de CO2 e o de pó químico, que vai estar espalhado por dentro do condomínio. Então, por exemplo, nas áreas comuns, onde eu tenho uma incidência de outras queimas, que eu posso pegar fogo, por exemplo, num veículo, perto da garagem, coisas desse tipo, eu tenho um tipo de extintor específico para esse lugar. Para o local aonde eu tenho somente possíveis pontos, por exemplo, dentro do salão de festa, a minha queima pode ocorrer somente de móveis, então eu já uso um outro tipo de extintor. Mas tudo isso daí, quem vai determinar é o engenheiro que está fazendo o seu projeto. Silas, tem alguma pergunta para meu amigo aí nesse sentido, nessa área? Não. As explicações deles, acho que os nossos ouvintes, né, tá sendo muito assíduo, né, assistindo. Eu estou vendo aqui, né, algumas imagens aí no seu celular ali, bastante. Estamos no Facebook aí, no síndico, né? Estamos bombando. Não, mas as explicações dele é bem eficaz, tá? Eu tenho certeza que... Cleito, então vamos lá, vamos continuar com a nossa conversa aqui nesse sentido. No caso dos extintores, né? Qual é o prazo para troca dos produtos, dos extintores, no caso? O extintor ele tem um prazo de validade normalmente de 1 ano. Vai depender do extintor, do fabricante. A norma ela permite mais tempo ou menos tempo, tá? Ou após o seu uso, ou o lacre rompido. Uma vez que o lacre foi rompido, você tem que mandar esse extintor para recarga, mesmo que ele não tenha sido utilizado. Ele tem que ser aferido, verificado pressão, verificado toda a estrutura do cilindro, para depois ser recaminhado, porque aí tem uma responsabilidade técnica da empresa que fez essa recarga. Tiago, eu gostaria de fazer uma pergunta aí para o nosso amigo a respeito dos extintores. Tem assim uma data prévia para poder fazer essas verificações dos extintores, se estão aptos ou não para ser usado? Quando você faz a recarga do extintor, lá nele ele vem uma marcação com a data da sua próxima recarga. O que eu sempre recomendo, pessoal que está, os síndicos, quando a gente vai fazer essa implementação de sistema de combate a incêndio numa edificação, que quando for entregue, que ele já deixe marcado com 2 meses de antecedência no calendário dele a próxima recarga, porque ele troca quando implementa tudo na mesma data, ou faz-se toda a recarga na mesma data. Então, como ele já tem uma vida para os extintores, só que dependendo da classe do extintor, isso pode variar também, tá? De pó químico para CO2, o estado onde ele fica exposto, tudo isso são variantes, mas a gente sempre informa para 3 meses antes, porque ele tem um prazo de fazer cotação com 3 empresas, todo aquele processo para que isso não vença, porque uma vez que venceu, ele está passivo de multa pelo Corpo de Bombeiros. Eu perguntei isso, Tiago, porque na época, quando eu fui síndico por 3 meses, né? E não quero isso mais nunca na minha vida, né? Eu acho, cara, é a melhor coisa do mundo. Eu acho que é o seguinte, o síndico é um grande guerreiro. Aquele que trabalha sério para os condôminos, né? Eu acho um grande guerreiro, porque não é brincadeira. Mesmo trabalhando certo, né? Tem os moradores ali que não são acostumados a viver em coletividade, né? Então eles querem fazer alguma coisa, né? Como se estivesse na sua casa, né? Na chácara, alguma coisa assim. É complicado. Mas qual é a vida útil de um cilindro? O cilindro, na verdade, ele duraria a vida toda, mas por norma, você a cada 5 anos você tem que fazer um teste de
Quando o síndico recebe os extintores, né, as recargas deles, não seria bom ter assim, um técnico da confiança do síndico para verificar se realmente foi carregado ou não? Porque eu me lembro muito bem, Thiago, em 2015, né, para 2016, quando eu recebi o condomínio, né, ia vencer ainda daqui uns 6 meses, né, mas já tinha extintores aqui, não tinha mais carga nenhuma. Então, aí o que acontece? Quando você faz uma recarga, você tem que procurar uma empresa credenciada pelo CBMDF, ou pelo Corpo de Bombeiro da cidade. Essa empresa ela vai fazer a recarga e ela vai te emitir, além da nota fiscal, um laudo. Esse laudo, ele é sua garantia de que aquele cilindro vai funcionar até a data da validade. Então, se você observou que o seu cilindro baixou pressão, ele tem que estar sempre trabalhando ali no verdinho, nem muito acima, nem muito abaixo. Ele tem um nível de pressão correto interno dele, que é dentro daquela área verde. Se você notou que ele começou a baixar, essa empresa tem obrigação de fazer a substituição daquele extintor para você. E se um dia você precisar daquele cilindro e você puxou ele, deslacrou ele e acionou e ele não funcionou dentro do prazo de validade, essa empresa vai responder civil e criminalmente por isso daí. Então é só você tendo o lacre ali mostrando que você precisou usar, ele está dentro do prazo de validade e não funcionou, essa empresa vai responder. Por isso que é tão criterioso o credenciamento dessas empresas junto ao CBMDF. Boa resposta. E é importante, é uma coisa que a gente não se preocupa, né? Mas quando acontece, tragédias que tem igual a da Queens, né? Lá naquela no sul, então são coisas que às vezes a gente deixa pra lá e nem busca fazer um monitoramento sobre isso. Você falou, é importante, às vezes o cara entrega, você nem confere, né? De qualquer jeito. Na verdade, é o tipo de coisa que você não olha até o dia que você realmente precisa. É que, da mesma forma, é o alarme de incêndio. Tem síndicos aí que só vai mexer com o sistema de alarme de incêndio quando o bombeiro passa. Só quando é cobrado, Só né? quando é cobrado. Esse alarme de incêndio, vamos tocar nesse assunto, ele tem um teste que tem que se fazer dele, não é isso? Sim. Qual é o período para se fazer? Quanto tempo? Bom, pela NBR 17240, que rege essa parte de alarmes de detecção e combate a incêndio, a cada 3 meses você tem que testar 25% dos seus dispositivos, garantindo que dentro de um prazo de 1 ano, 100% dos dispositivos da sua rede foram testados. Por obrigação, o condomínio tem que ter um responsável técnico por essa central. É muito comum o condomínio, principalmente condomínios maiores, eles contratam lá um eletricista ou um eletrotécnico, e esse cara vira o severino. Ele cuida do alarme de incêndio, ele cuida das bombas dos hidrantes, dos quadros, e no dia que você tem um problema, esse cara não está habilitado para isso. Por norma, só quem é responsável técnico por esse tipo de sistema é um engenheiro elétrico. Eu, por exemplo, eu não posso ser, eu sou de infraestrutura, eu não posso assinar um sistema de detecção. Então eu tenho no meu corpo técnico um engenheiro eletricista que faz essa assinatura de laudo. Então o cara vai lá, contrata, às vezes é um técnico até que conhece do sistema, só que a seguradora ele não quer saber da boa fé, a seguradora quer saber do documento. Então a primeira coisa que ele vai pedir, eu quero ver primeiro o seu responsável técnico e eu quero ver o laudo de disparo que você fez do seu último sistema. Então acaba acontece um incêndio no prédio, esse incêndio tomou proporções maiores, o alarme não funcionou, por exemplo, ou mesmo que tenha funcionado, a seguradora vai falar, o alarme funcionou? Funcionou. Me dá o seu laudo técnico aqui de disparo do último trimestre. Ou me dá a anotação de responsabilidade técnica do engenheiro que cuida do sistema, a empresa credenciada junto ao bombeiro, porque não é somente ser um engenheiro elétrico, esse engenheiro elétrico tem que ser credenciado junto ao corpo de bombeiros. Então a seguradora ali, o papel dela é cobrar, você tem que estar realmente redondo para poder receber. Então se você tiver com qualquer falha,
infelizmente você abre espaço para que a seguradora cumpra com o papel dela de não pagar. É o que a gente falou, né? Prevenir é a melhor saída, né? Para Exatamente. tudo na vida, né? Gabriel, tem alguma pergunta aí pro amigo Cleiton? Na verdade, eu tô bem chateado porque eu fiquei perdido ali no assunto da piscina no último bloco, porque no meu condomínio não tem piscina. Comprou de plástico, pô. Uma caixa d'água de 500 Mas litros. quer dizer, seu condomínio também não tem sistema de incêndio. E agora não tem também saída de incêndio, extintor tudo vencido, então não tem muito o que falar também. Tu acha que tu mora no condomínio de verdade, cara? Rapaz, Não mora no sol nascente, não. Mas é importante porque assim, a gente tá falando de vidas, né? Cleito, a série de tecnologia tem um produto que é o contrato de prevenção, né? Nesse sentido? Sim. Como é que é esse produto aí? O que ele ajuda o síndico aí no dia a dia? Então, a gente trabalha primeiro com a consultoria. Então, a gente vai no condomínio, faz uma análise do projeto que foi aprovado junto ao Corpo de Bombeiro, que isso normalmente o síndico não tem. O síndico, quem aprovou foi a construtora, não se preocupou, ninguém nunca se preocupou em buscar essas informações. A gente busca todas essas informações. Para quê? Para verificar se o condomínio, ao longo dos anos, ele não se deteriorou ou mudou a sua destinação. Então, aonde era para ter um extintor de pó químico, em algum momento o cilindro teve que ser trocado, só tinha um de CO2, o síndico foi lá e colocou porque achou que era tudo igual. Então a gente vai lá, faz toda essa verificação, faz a análise, auxilia o síndico a tirar o seu AVCB, que o AVCB não é somente na entrega da obra, ele tem que ser prazo, né? feito. Semana 15 dias atrás falando sobre isso. Exatamente, Né? A gente tem uma periodicidade que isso tem que ser feito para verificar se o condomínio mantém ainda o seu padrão de rotas de fuga, se está tudo desobstruído. Então, a gente vai no condomínio e fazemos toda essa análise. Após fazer essa análise, a gente determina o que esse condomínio tem que fazer. Tem que cuidar. Primeira coisa, você tem que fazer um contrato de manutenção do seu sistema de alarme de incêndio. Você tem que ter um contrato das bombas dos hidrantes, porque se no dia que precisar do hidrante você ligou e ele não funcionou, você tem um responsável técnico. Você tem uma empresa que vai lá, que presta manutenção, que uma vez por mês vai lá, que testa o seu sistema. Então aquela empresa tem uma responsabilidade técnica sobre isso. Atualizamos o sistema, porque o sistema eu não posso mexer nele. A sua concepção, aquilo que foi concebido para ele, que foi aprovado, eu não posso mexer, porque uma vez que eu mudo essa concepção, a forma como ele foi concebido, eu tenho que aprovar um novo projeto junto ao CBMDF, o que não é rápido e não é barato. Então, o que a gente faz é o quê? Atualizar o sistema. Então, a própria legislação ela te impede de modernizar, então? Não é que ela me impede. É porque... dificulta, no caso. Na verdade, assim, é o correto. A gente muitas vezes reclama da burocracia, mas se a gente for analisar, quem está analisando ali está analisando possibilidades de vida ou de morte. Então, quando um militar senta ali, que ele pega um projeto, ele não tem simplesmente uma responsabilidade de olhar e ver se ali tá bom ou não. Ele tem que estar dentro da norma, porque se por algum motivo aquilo falhar e vidas forem perdidas, ele resvala nele de alguma forma. Como você falou, vidas, né? Acho Exatamente. que o tio da questão tá aí, né? Exatamente. Então o que nós fazemos é o quê? Nós atualizamos. Atualizar a legislação me permite, pelo contrário, ela exige que eu sempre atualize o meu sistema ao que há de mais moderno. Em alguns casos, algumas seguradoras, elas exigem sistemas muito específicos. Nós estamos fazendo agora um empreendimento onde a seguradora exigiu um determinado sistema com uma determinada configuração. Então, o meu cliente iria gastar 1,2 milhão no sistema dele, teve que gastar quase 3 milhões. Caramba, velho! Dinheiro, hein? Mas por uma questão que a seguradora vai segurar 400 milhões. Então, é verdade. Para ele... porque é o risco, né? A seguradora cobra o risco, né? Exatamente. Deixa eu ver se eu entendi aqui, porque
Lá no meu condomínio tá faltando muita coisa. Acho que se os bombeiros for lá, eles vão ter que tirar o A, V, C, B, D, E, F, G. Rapaz, que é coisa demais tá faltando. Não, mas síndico é muitas obrigações e principalmente são responsabilidades corresponsáveis, que ele vai ter que responder por se o cara fez, então se ele responde por tudo isso, né? Exatamente. Interessante. Cleito, nesse sentido, vamos continuar com o sistema aí de incêndio, né? Aquele simulações que tem, aquele é obrigatório? Como é que funciona? Porque esses dias no Congresso pegou fogo, o povo achou que era verdade, mas era simulação, né? Nos prédios também tem aquela obrigação de fazer aquela simulação? Na verdade, o condomínio ele tem que ter um plano de evacuação, tá? Dentro desse plano de evacuação, cada um dos seus colaboradores tem o seu papel dentro da função. Então, se o alarme de incêndio toca, tem que desobstruir, abrir as portas de emergência, direcionar, porque normalmente o que acontece? Acontece um incêndio, todo mundo quer correr. Só que a gente tem pessoas, temos idosos, temos crianças, temos mulheres que a gente tem que preservar. Não que os homens não sejam importantes, mas se a gente morrer não tem problema, né? Só mais um. Não pode matar as mulheres. Então, cada um tem o seu papel. Então, o agente de portaria, ele vai liberar os portões, abrir portão. O zelador vai abrir as portas de emergência, liberar as portas de hall. Hoje é muito comum a instalação de controles de acesso sem sistema de pânico. Bombeiro notifica. Eu já teve locais onde o síndico me ligou desesperado para mandar um técnico, porque o síndico falou que se não desligasse o sistema de controle de acesso, ele ia sair de lá e interditar o prédio. Porque o síndico vai lá, bloqueia as portas com o controle de acesso, ele quer controlar quem entra e quem sai, mas e no caso de pânico? Ninguém tem tempo de botar digital com todo mundo correndo. Eu quero fazer uma pergunta para ele aqui, o Thiago. A porta de emergência, ela pode ser usada para outros fins? Sim, nada impede do uso dela no seu dia a dia. Você vai ter aquela pessoa que é o atleta, ele sobe de escada, desce de escada. A porta corta-fogo em si, ela é uma porta convencional, só que a diferença dela é que ela serve o quê? Para manter o ar preso da pressurização e manter o fogo do lado de fora. Mas o uso dela como porta, a gente não recomenda muito porque ela não tem as dobradiças dela e ela em si não tem um reforço estrutural. Então, quanto mais é feita para isso, né? Exato, quanto mais você usa ela, com maior periodicidade, você vai ter que fazer manutenção. Eu estou perguntando isso porque lá no nosso condomínio, Thiago, agora a porta de emergência está sendo usada para fazer as mudanças de pequeno porte. Tá? Eu achei meio esquisito, né? Eu falei assim, bom, vou participar do programa, lá eu pergunto, né? A quem de direito... Mas né, por que não pode utilizar o elevador, não? Não, porque é o seguinte, está usando a porta de emergência, né? Para mudanças, né? Então as pessoas não estão fazendo mais as mudanças pela porta principal. Está fazendo pela porta de emergência. Eu digo ali, na entrada, né, do nosso condomínio. Tem na a entrada, porta de emergência. Entendi. Então, pelo que você falou, pode prejudicar também no momento de emergência, né? Na real, acontecer alguma coisa e a porta não... porque a grande questão é que ela não é feita para isso, que a gente falou. A gente pode se abrir e fechar algumas vezes, mas muita frequência ela vai ter... ela não tem uma estrutura para isso. A gente não recomenda, mas se em alguns casos, tem alguns condomínios que foram desenhados por arquiteto, nada contra arquiteto, e simplesmente você não tem alguns acessos. E o arquiteto ele pensa na beleza, na estética, na flutuação das linhas e tudo, e esquece que as pessoas entram e saem naquele lugar. Então, você tem esse problema, então às vezes você vai ter que realmente utilizar essa porta. Nesses casos, o condomínio ele tem que ter uma manutenção mensal nessas portas, porque ela tem que estar sempre em condições. O que eu achei muito estranho no nosso condomínio lá, Thiago, porque só existe uma entrada e uma saída. Né? Seria tinha que ser duas entradas, uma entrada e uma saída, né? O nosso não, a maioria dos condomínios tem uma entrada e tem uma saída. O nosso lá entra e sai pelo mesmo portão.
Né? Mas tudo bem, isso aí depende muito dos engenheiros. Depende do porque assim, arquiteto. cada um tem uma finalidade. Às vezes o cara que projeta aquilo lá não está preocupado com isso. Você vê, ele está falando de condomínio, está falando de imagem, drone, acesso, câmera, né? E é tudo isso responsabilidade do síndico, né? Contratar essas pessoas corretas, né? Então, assim, com certeza é muita responsabilidade mesmo. E uma vez não é você que está no comando da coisa, não está no dia a dia ali, né? Sim. Por isso que a gente sempre falando que é bom estar respaldado, treinando a sua equipe também no mas dia a eu dia. quero aqui, Thiago, realmente parabenizar aí os síndicos, né? Porque realmente são os grandes guerreiros. Viu? Mesmo trabalhando correto, alguns condôminos não aceitam, né? Mas tem alguns síndicos também que não aceitam, né? Às vezes você está de fora, está vendo tudo, você quer dar assim, uma sugestão, né? Até boa, né? Que pode ajudar na gestão, né? E não concorda. Ouvir né? faz parte bem, também, né? Da coisa, né? Com certeza. Gabriel, e aí? Eu queria retomar aqui que o Cleiton falou um negócio interessante, que o condomínio tem que ter um plano de evacuação, né? Vocês podem perceber que o meu não tem, mas eu indico aí para quem também mora em condomínio igual ao meu, eu já tenho um plano já de evacuação, que é sair pela janela, porque eu moro no térreo, então é bem facinho, eu meto o pé... Até o quinto andar você ainda corre risco de sobreviver. Como é que é o nome do condomínio, né? O que? Santa Rita, Rico, não sei o quê? Não vamos citar nome, não. Vamos ser processados. Já vamos tentar pela Record, por causa do helicóptero, né? Agora vai citar o condomínio, estamos ferrados. O condomínio ali em Santa Maria, que misericórdia, né? O Cleiton, então sim, você falou interessante das portas corta-fogo, né? Que ela tem a finalidade de manter o ar, manter o fogo fora, né? E manter a pressurização dentro. Tá. Um sistema de pressurização, como é que funciona essa manutenção? Que eu vejo que os condomínios, eu já estava no condomínio, tinha um monte de lixo lá guardado, inclusive o síndico até pediu para tirar tudo, porque tem que ficar uma área limpa, né? Sala de pressurização. Sala de pressurização é algo que síndico, quando a gente fala para o síndico o custo que normalmente ele treme nas bases. Eu tô com um condomínio ali em Águas Claras, não vou citar o nome. A construtora entregou um quadro que não funcionava. Putz, hein? E aí a construtora foi lá, tá funcionando, só tá girando pro lado errado. Ao invés dele jogar ar limpo para dentro da escada, ele tá puxando fumaça para dentro da escada. Mas só isso, né? Só isso. Aí o síndico, não, vamos arrumar porque eu acho que é o certo e tem que arrumar. Quanto é que é pra trocar esse quadrinho? Ele ainda falou nessas palavras. Quanto é que é pra trocar esse quadrinho aí? Olha, só pra confeccionar o quadrinho custa 70 mil. Já nem é mais quadrinho, né? Já não é mais um quadrinho. Mona Lisa, né? Eu falei, olha, mas aí não é só o seu quadrinho que você tem que trocar. Não tem filtro de ar aqui. A sua sala tá errada. Ela não tem filtro de ar, porque o ar tem que ser filtrado, limpo. E você fez um depósito aqui. Você tem que tirar o seu depósito daqui de dentro e levar para outro lugar. Essa sala tem que ser limpa, esterilizada, com uma ventilação limpa e purificada. E você vai gastar aí uns 150 a 200 mil reais. 300 pau, porque tem mais o quadro, né? Não, com quadro. Com quadro. Então ficou bacana, ficou baratinho. Condomínio do Gabriel paga esse manlês, né, Gabriel? Não, eu tô pensando aqui que se tivesse esse problema aí que tá pegando o ar de fora com a fumaça, porque não sei, vocês foram na Santa Maria, a fumaça lá, ela vem de outras fontes, né? Então esse é um problema. Toda a esquina, né? Eu conheço lá, toda a esquina. Eu tô achando que o Gabriel vai chegar na Santa Maria e não volta. Vai ter que precisar da doutora pra liberar ele lá na cadeia. Ô Cleiton, a gente voltando nesse assunto aí, e como é que funciona? Você fazer testes, né, nesse equipamento? Sim, ou ele tá funcionando direto? Não, a pressurização dentro do disparo, a cada 90 dias, a gente faz obrigatoriamente o teste. Quando faz o teste de alarme, já faz esse teste também. Porque toda vez que eu disparo um alarme, tem que ser disparado a pressurização de todas as escadas. Uma outra coisa que é muito comum, eu tô com um cliente que ele ficou muito chateado comigo. Mas eu falei, cara, eu tô muito chateado com você. Tô nem aí. Tá sem credibilidade.
É porque ele fala a verdade. Eu não vou mentir pro meu cliente. Nem deve, né? Eu não tô ali simplesmente pra ganhar dinheiro não, embora. Mas tá certo, é isso mesmo. Acho que o cara fica com raiva na hora, mas depois ele reflete, faz a reflexão. Sem contar na reputação, né? Eu acho que todo profissional ele tem que manter a sua reputação acima de qualquer coisa. Nós estamos no mercado há mais de 10 anos. As pessoas, quando buscam o meu trabalho, elas estão buscando qualidade. Não é o cara que está buscando preço. O preço o cara busca o pica-fio. Se ele quer qualidade, se ele quer fazer uma coisa dentro da norma, no padrão, ele vai procurar a gente. E aí esse cliente falou assim, não, é porque aqui, nosso ambiente, a gente não pode disparar o alarme. Aí eu falei, então você desliga. Aí ele, não, mas não posso desligar, porque se o bombeiro vir aqui, ele vai me notificar. Eu falei, se eu não deixar o seu alarme disparar, eu vou te denunciar. Porque eu não posso, pela norma. Não tem sentido, né? Eu falei pra ele, alarme não é um brinquedo. Meu alarme tá disparando. Manda arrumar. Não vou desligar ele. Porque no momento que eu desligo ele, eu tô cometendo crime. Eu sou responsável por qualquer pessoa que possa morrer naquele ambiente. Então, empresa nenhuma. No dia que uma empresa fala assim, a gente deixa desativado, se ele não fizer um comunicado para o bombeiro que ele desativou para manutenção, os dois vão responder civil e criminalmente, caso alguma coisa aconteça. É porque eu te falo, é questão de vidas mesmo. Exatamente. Né? Outra coisa importante que passou aqui é o simples atentar quando for fazer a recarga dos extintores. Tem que fazer por 2 etapas, né? Se faz uma etapa, deixar metade e depois faz outra etapa. Sim, exatamente. Se a empresa fala que levar tudo, não aceite isso, tá, pessoal? Lembrando muito bem isso. Tem que ser feito por 2 etapas, porque não pode ficar sem extintor. Não pode ficar desguarnecido. E a empresa que vai retirar, ele tem que fazer uma redistribuição intercalada dos extintores que vão ficar. Então, por exemplo, eu tenho um prédio de 10 pavimentos. Nesse prédio de 10 pavimentos, eu não posso tirar os extintores do 1º ao 5º e deixar do 6º ao 10º sem. Eu tenho que intercalar. 1º pavimento eu tenho, o 2º eu tiro, o 3º eu tenho e assim sucessivamente. É verdade. Meu amigo Silas, tem alguma pergunta pro Cleiton? Não, o Cleiton falou uma coisa muito certa aqui, né? Tirando um, colocando o outro. Lá no nosso, tira tudo de uma vez. Tá? Isso aconteceu alguma coisa? Errado. E se acontecer alguma coisa? Né? Eu vi lá a última reposição, né, que foi lá o rapaz da loja lá, tirou todos os extintores, deixou lá embaixo lá. Então, quer dizer, se acontecesse alguma coisa emergencial, né, ia pegar fogo em todo o condomínio. Né? É o que eu falo, a gente tem que estar... É prevenção. Exatamente. Verdade, a gente acha que nunca pode acontecer, mas uma hora pode vir acontecer, você não está preparado para isso, né? Tem mais, Thiago. Quero participar mais desse programa, porque eu estou aprendendo muito aqui. Né? Aqui é o Brasil todo. Até você fala isso aqui. Isso é muito importante aí para os síndicos, né, que estão ouvindo aí nosso programa na Ativa FM 98.1. Né? Vamos seguir firme aí nesse. Né? Com uma parceria vamos compartilhar, né, o nosso programa aí, que é muito importante. Né, ter uma pessoa aí muito entendida no assunto aí. O Cleiton é o expert, o senhor tecnologia aí no condomínio. Eu tô perdendo até amizade por causa do Cleiton, que na última vez que eu vim ele tava aqui, e aí ele falou que as placas lá do condomínio não pode ser de PVC, e era no dia que eu ia divulgar um colega meu que ele faz impressão na placa, falou, pô, tu não falou meu nome lá? Falei, pô, bicho, aí é complicado. Como é que fala? Ia ficar puxado. Thiago, e falar nisso, Thiago, eu quero dar assim, meus parabéns ali para um rapaz. Pode ficar à vontade aí. O dono da deixa eu ver aqui. Olha só, rapaz, meu amigo Cristiano, um abraço para você, uma boa tarde para você, meu amigo, tá? Eu falei para você de um merchandising aqui, né? O Centro Veterinário Dr. Jus, né? Tá fazendo, tá? Isso aí Como é que é? Centro o quê? Não, o Centro Veterinário, né? Dr. Aí, Gabriel, Jus. vai lá fazer exame lá. Olha, tem mais. Eu levei a minha gatinha lá, tá? R$70 fazendo a castração, viu? Muito bom mesmo, fica aqui na. Eu acho que tem uns amigos meus que tem que fazer tem uns 6, 7 filhos. Exatamente. Eu acho que o Gabriel deveria fazer para não se proliferar. É o meu amigo Cristiano. Vai lá na Santa Maria. Procura lá o Centro Veterinário Dr. Juso. Um abração para você, meu amigo Cristiano. Tem mais aí? Cleiton, faz seu peixe então agora. Não, eu ainda tenho uma colocação então aqui. Vamos lá, desculpa aí, vamos falar. Que é algo que é um ponto crítico em todo condomínio. Uso do hidrante. As pessoas falam, não pode usar o hidrante para poder fazer limpeza, não posso usar o hidrante somente em caso de emergência. Pessoal, o hidrante não só pode, como você deve utilizá-lo. Aquela água que fica parada ali dentro, ela vai sujando. Se você fica muito tempo, após anos, quando você vai usar,
ela tá podre. Então, a gente tem, muitas vezes o condomínio paga para que a empresa faça a drenagem da água e encha novamente. Então me ajuda aqui. Lá não tem piscina no meu condomínio, então tá de boa o banho de mangueira lá usando a água do hidrante. Olha, eu vou falar uma coisa para você, meu amigo. Não com essa frequência, né? Se você quiser, eu tenho prazer em te dar um banho com água do hidrante. Tu nunca assistiu o Rambo, não, cara? Tu nunca assistiu o Rambo, não? Uma pessoa segurar a mangueira do infância, não? hidrante já é difícil. Imagina quem tá na frente. É porque na Santa Maria, você sabe, né? O banho de mangueira lá nos maloqueiros tem que ser esse do hidrante aí, pra pôr os caras pra fazer correr. outra pergunta aqui pro Cleiton aqui. De quanto tempo pode-se fazer uma desinfecção da caixa? Olha, desinfectar, né? É esse o nome certo, né? Isso. A caixa hoje... a cidade é limpar mesmo. Isso. Não, porque o nome técnico parece que é isso, né? Desinfectar. Desinfectar. Uma desinfecção. Mas a gente faz, no popular mesmo, é a limpeza da caixa. Hoje, a grande maioria das caixas, elas são caixas compartilhadas pelo espaço, tá? Caixa de hidrante e caixa da água do condomínio, as duas são a mesma caixa. O que você tem que ter uma reserva técnica específica somente para os hidrantes ou sprinklers do condomínio. Então, você precisa ter uma periodicidade maior dessa limpeza justamente por causa que é água potável, tá? O recomendável, o do hidrante eu não tenho essa necessidade, tá? A do hidrante, ela como não é água de uso potável, eu não tenho a necessidade. Agora de água limpa é a cada 60 dias, tá? Certo. É o recomendável. Só que a gente não tem uma norma específica para isso, ou pelo menos eu desconheço. A gente tem no grupo uma empresa de engenharia que faz esse tipo de trabalho, mas é a especialidade do meu engenheiro civil. Eu não me atenho muito, minha parte é tecnologia. Mas até mesmo para você fazer, você vai ter que usar o seu hidrante. O uso do hidrante ele é importante para você poder testar as suas bombas, ver como é que está o funcionamento, deixar rodar ali durante alguns minutos. É muito comum as bombas ficarem paradas durante muito tempo e essas bombas ali, os rolamentos enferrujarem e na hora que você precisa ela não sempre está utilizando o sistema, né? Por isso tem usar lá no período, né? Eu acho que seria muito bom a gente usar essa conscientização aí, os síndicos, né? Fazer esse uso, né? Para evitar. Interessante, né? Você ao contrário, deve usar, né? Deve usar. Você pode fazer a limpeza do condomínio. Vou limpar a água dele da mangueira. A primeira água ela vai sair bem podre, mas depois ela vai sair uma água mais limpa. Cleiton, brigadão pelas explicações, estamos aí, lembrando que o Cleiton da CL Tecnologia, vende seu peixe pro pessoal aí, pros síndicos aí. Bom, pessoal, a CL Tecnologia, a gente está ali na Praça do Bicalho, estamos no mercado aí há mais de 10 anos. Se vocês precisarem de um suporte, de uma consultoria para essa área de detecção e alarme de incêndio, rotas de fuga, AVCB, pode entrar em contato com a gente, entra no nosso site www.cltecnologia.com, no Instagram @cltecnologia, segue a gente lá, a gente tem sempre uma dica muito boa para os nossos clientes, ou liga na empresa no 35530012, a gente vai encaminhar para um consultor, esse consultor vai atendê-los aí da melhor forma possível. Pessoal, antes de voltar para o almoço, eu acho que tem um produto que você pode comprar dele, Gabriel. Rota de fuga. Rota de fuga é importante lá na... Pessoal, vamos pagar um intervalozinho, daqui a pouco a gente volta com o síndico para síndico. Ativa FM.
Bloco, meu, voltando aqui com o nosso Inteligência Condominial, o programa que vem revolucionando o mundo condominial. E agora o quadro que todo mundo tá pedindo, que é de síndico pra síndico, onde dá voz pro síndico, conversa sobre o insight dele, né? Eu quero falar um pouquinho da empresa, que é a JC Condomínios. Fica lá em Fortaleza, do amigo Julião, um expert, um estudioso na área de condomínios. Então manda um abraço pra ele lá. E aí, pra esse pessoal também de Fortaleza que tá nos ouvindo pelo aplicativo, pela internet, né? Quem quiser falar com o Julião é no 85 DDD, né? 85, o telefone é 98530-3004. E esse quadro é pra isso, Silas, é de síndico pra síndico, né? Vamos falar um pouquinho dessa ideia de síndico, sua experiência que você teve. Vamos falar da associação também de síndicos de Samambaia, que é um instituto que vem aí pra apoiar o síndico no dia a dia, né? Silas, a pergunta que eu faço pra todo mundo: por que você quis se tornar síndico, cara? Você tava normal no dia, tinha tomado tava de ressaca, o que foi que aconteceu? Masoquismo. Eu acho que sim, viu? Não, Thiago, foi o seguinte, porque eu sempre gostei das coisas bem organizadas, né? E quando eu cheguei no meu condomínio, eu vi algumas coisas erradas e comecei a ajudar, né, o síndico, né? Comecei a ajudar a construtora, né? E todas as pessoas que chegavam, melhor dizendo, né, na época, quando estava começando a vender todos os apartamentos ali, e sempre me procuravam, né? Então o Fernando, né, que era o engenheiro, né, técnico da construtora na época, né, e começamos a desenvolver um trabalho em conjunto, e foi quando eu vi algumas coisas erradas, né, que a antiga tomava conta do nosso condomínio, não vou falar o nome, né? Antiga gestão. A antiga gestão, melhor dizendo, né? Então eles me chamaram, perguntaram se eu queria ser síndico, né? Falaram, se for para ajudar, eu estou aqui, né? Para o que der ele vier. E eu achei que seria fácil, né? Porque eu nunca... Olha, parece sinceramente, fácil. Olha, eu pensei que fosse fácil, porque quando você está de fora, está ajudando, todo mundo aplaude você. Mas quando você está dentro, no primeiro momento que eu fui eleito, no dia 17, no dia 18, a pessoa já estava procurando, cadê o síndico irresponsável? Deu nem um dia, né? Eu vou te falar então que seu filme já estava queimado de antes. Então é o seguinte, olha só, todo mundo me procurava. Eu acordava, as pessoas me acordavam 3 horas da manhã para consertar alguma coisa, bomba que era quebrada, você é verdade, lá é muito... testemunha disso. Eu levantava, resolvia os problemas das bombas, resolvia o problema de eletricidade. Eu conheço o nosso condomínio na palma da minha mão, né? Então, na época, todo mundo, tanto que eu fui eleito unanimamente, né? Todo mundo votou em mim. Eu falei, beleza, eu vou fazer uma boa gestão. Mas no segundo dia já começou a me cobrar, né? Cadê o síndico responsável que não vê isso, que aquilo outro? E outra coisa, a gente tinha 36 moradores na época, né? Então foi assim uma experiência boa na minha vida, né? Que hoje eu estou, né? Eu estou presidente da Associação dos Condomínios de Samambaia, e através dessa associação eu tenho ajudado e muito, né, os nossos síndicos da nossa cidade, até mesmo fora da nossa cidade, né? Eu tenho sido convidado, né, a palestrar também a respeito de alguns problemas que existem, né, todos os dias nos condomínios, né? Então foi uma experiência assim boa e ruim ao mesmo tempo. Tem que ser, tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim, né? Silas, e qual foi a maior dificuldade que você encontrou nessa gestão como síndico, né? Olha, Thiago, a minha pior momento que eu encontrei como síndico, porque no início o condomínio não tinha verba, né? A gente não tinha assim uma emenda, né, para poder fazer os gastos necessários, né, dentro do nosso condomínio, né? Tinha que ter aquela famosa taxa extra. Não taxa extra, taxa ordinária. Isso, né? Então a gente trabalhava de acordo com o que entrava, né? Então o condomínio já entrou, como eu entrei como síndico, né? Então já entrei assim com um débito muito grande dentro do condomínio. Já tinha água cortada, muitos problemas, né? Contas atrasadas. Então foi assim muito, muito dolorido o meu início como síndico. E é interessante que esse quadro é esse, é de síndico para síndico. A intenção é trazer todo tipo de síndicos que gostam, pessoas que não gostam, pessoas que estão iniciando, pessoas que não estão mais, gostam dessa visão que não quer ser mais síndico, porque a ideia é dar um ouvido ao síndico no dia a dia dele, a dificuldade dele que ele tem, que ele passa no dia a dia. Uma coisa que você falou que é importante, que eu acredito também que seja um ponto crucial, gestão. Só que a gente entendeu o seguinte, que a gestão é feita por todos.
O síndico está ali, é lógico que ele é o capitão, ele dá a diretriz, ele que vai dar o rumo das coisas, mas se as pessoas não participarem, nada acontece. A gente estava falando e vem discutindo no programa isso, que a gente fala gestão de profissionais, bons profissionais ao seu redor, né? A gente fala dos moradores participar, a gente está falando de combate a incêndio. O que é interessante? Que as pessoas também têm que ter essa preocupação com a questão do incêndio também. Prevenir, ver também, observar, como você falou, uma boa observação, certa porta não está sendo utilizada de maneira correta. E aí entra a figura do síndico, que é ouvir essas reclamações e ver, porque ali ele pode dar todos os olhares, né? Mas o síndico, ele tem que estar ouvindo as pessoas, né? Na realidade, Thiago, um síndico, ele é como se fosse um administrador de uma cidade. Né? Literalmente, então temos aí que é uma cidade. Né? Exatamente. Ele tem que ouvir, né, os condôminos, tem que ouvir os moradores. Né? Não adianta ele querer ser o dono, porque ele não é um dono, ele é um prestador de serviço. E um prestador de serviço, ele tem que prestar o serviço e muito bem, né? Saber ouvir, né? Saber distribuir também, né? Os deveres, né, e os direitos também, né, dos trabalhadores, né, porque tem síndico que acha que é patrão, né, e não é isso, né, ele está ali para prestar um bom serviço, porque ele foi eleito é como se fosse um deputado, né, eleito pelo povo, então o povo põe e o povo tira. Literalmente. Então né? acho que todo dia eu tava querendo tirar você, né? Me tiraram, não. Eu por 3 meses, viu, Cleiton? Eu pedi renúncia. Eu não aguentei. É muita pressão. Pela filosofia militar, né? Então eu não aguentei aquela pressão toda, né? Eu achava que quando eu era um colaborador, né? Todo mundo me aplaudia, né? E quando eu fui eleito no outro dia, né? Então, quer dizer, eu não aguentei aquela pressão toda para não criar uma desavença, não brigar com os condôminos. Eu preferi, né? Ter o bom senso, né? E pedir a renúncia do cargo. Mas eu tiro o chapéu para alguns síndicos, né, que realmente, né, faz uma boa gestão, está ali sempre colocando, né, os balancetes em dias, os conselheiros, né, assinando, porque sabe que o síndico está trabalhando correto, mas tem uns síndicos por aí que, pelo amor de Deus, viu? Sem comentários, né? Gabriel, tem alguma pergunta aí pro amigo Silas? Eu tô pensando aqui, não durou 3 meses lá na primeira vez que ele assumiu, não ia durar uma semana lá no condomínio da Santa Maria. Porque lá o bagulho é louco. Não, mas lá eu acho que ele duraria, porque como ele é ex-militar, aí lá ele resolvia no chumbo. Eu acho que lá estão precisando desse tipo de gestão. Lá precisa dessa gestão militar. Cleiton, tem alguma pergunta aí pro amigo Silas? Não, a gente já conseguiu aqui explicar bastante o motivo pelo qual ele foi sadomasoquista durante 3 meses. Do porquê que ele sofreu. Mas sim, o interessante, amigão, se estiver ouvindo aí, tem no YouTube nosso quadro de síndico para síndico, que a gente leva essa ótica do síndico, dá o ouvido. Se vê uma profissão tão, vamos dizer assim, não valorizada, né? Se paga tão baixo também, e as pessoas não dão valor a isso, né? E é igual eu falo, 24 horas, o síndico tá 24 horas start, a hora que precisar, responsabilidade, tem que ficar olhando para os fornecedores, que às vezes não prestam serviço de qualidade, tem que monitorar, então assim, não é uma coisa fácil mesmo não, a gente acha que é, e muitas vezes o morador, a gente vem falando, discutindo isso aqui, muitas vezes o morador, ele não conhece, ele mete o pau, mas depois que ele vira, o trem fica difícil, porque não é fácil, né? É verdade, não é fácil, então aqueles que gostam, né, de atacar o síndico aí, eu gostaria que todos eles, né, se candidatem, né, a ser síndico, para ver na pele como é difícil. Na minha época eu não tinha condições, né? Hoje não, o condomínio está bem amparado, tem condições, apesar que ainda tem os inadimplentes, né? É aqueles que gostam de meter o pau, né? Não paga certo e gosta de ter as coisas todas em dias. Não precisa expor a gente assim também não. Mas Silas, e o que ser síndico mudou na sua vida? Olha, Thiago, mudou alguma coisa porque eu sempre lidei com gente, né? E lidar com o ser humano é a coisa mais difícil que tem na vida da gente, né? E eu sempre gostei de estar próximo às pessoas, né? E então foi um dissabor muito grande na minha vida, uma decepção, melhor dizendo, né? Porque quando você está fazendo o bem sem ver a quem, isso é gratificante, né? Porque quando você faz o bem, você não espera, né, de volta aquilo que você fez,
né? Isso vem, de repente, vem uma bênção porque você está abençoando alguém. Mas quando você está executando um bom trabalho, né? E aquela pessoa que acha que pode fazer melhor do que você e começa a defamar você, tá? Então é preferível fazer do que eu fiz, né? Pedir uma renúncia, né? Bem amigável. Hoje eu sou amigo de todo mundo dentro do condomínio, né? Apesar que era um grupo muito pequeno, né? Mas graças a Deus tive uma experiência, né, de conhecer o que é ser um síndico, né? Foi através desse trabalho de síndico que eu consegui ser eleito, né, na associação de condomínios, né, onde fui convidado, né, para as outras instituições para fazer parte, para ajudar mais e mais, né, os nossos síndicos, principalmente os nossos condôminos, né, ajudar a conscientizar, né, e valorizar o síndico que trabalha para a melhoria, né, do o próprio patrimônio, né? Com certeza. Silas, vamos lá então. O que é essa tal de ACS mesmo aí? Então, rapaz, a ACS, ela foi criada, a ACS, Associação de Condomínio de Samambaia, né? Ela foi criada em 2016, logo após meu pedido de renúncia, né, de síndico, né, do meu condomínio. E juntou alguns síndicos ali, conversou comigo, que tal nós criarmos uma associação para cuidar dos condomínios? Eu falei, show! Não é uma coisa que eu sempre gostei, né, de estar ajudando o próximo, né? E fui eleito nessa associação. Só que uma associação diferente, Thiago, viu, meu amigo Cleito? É a associação que ela veio para revolucionar uma associação de condomínio. Então, assim que foi instituída a nossa instituição, e fui apresentado, né? Lógico, você tem que conhecer o administrador da sua cidade, as autoridades, né? E como militar, né? Então já tinha uma amizade muito grande com os empresários, com algumas autoridades, e conheci o nosso administrador, e o administrador, né, da época me pediu se eu poderia, né, ajudar ele, né, fazer alguma divulgação com algumas que estavam acontecendo na cidade, né, porque a administração, por sua vez, ela tem que ter uma equipe de rua. E ver a demanda, né? Ver a demanda da cidade. Então foi aonde nós começamos, né, a fazer um trabalho diferenciado. Ao invés de cuidar só de condomínio, de síndico, viu, Cleito? Nós estávamos cuidando da nossa cidade. Então nós fomos criados, tipo assim, uma administração esticada, né? Então nós começamos a resolver o problema da cidade. Então as pessoas não ligavam mais para a administração, ligavam para quem? Ligavam para a Associação de Condomínio de Samambaia. E onde a gente ia no local, fazia entrevista com os moradores, tirava fotos, filmava e levava para o administrador. E por sua vez o administrador, né, através dessa parceria, começou a desenvolver esse trabalho de melhoria dentro da nossa cidade. Muitas vezes esse trabalho que tem de fazer uma ponte entre a gestão pública e o privado, ela é muito importante, porque é muito difícil muitas vezes para um síndico sair do seu condomínio, ir na administração, ver com quem é que ele fala, para ele poder arrumar o buraco, a lâmpada queimada, o uso de droga próximo do seu condomínio. Então, quando você tem uma associação que já tem um caminho aberto dentro da gestão pública, é muito mais fácil. Você pula o trâmite, né? É verdade. Eu acho que assim, a gente tem que entender que o condomínio tem mais força de ação, né? Porque X moradores moram ali, mas tem um poder de ação maior. Acho que os seus condomínios se unirem, tanto nesse sentido de gestão pública também, a parte de compra, na parte de cotação de serviço, nessa parte eles vão ganhar mais poder de ação. Com certeza. Né? Porque são um volume muito alto de pessoas que moram ali, né? E, Silas, nesse sentido que é de síndico para síndico, como é que você vê essa relação? Ela funciona hoje? Você vê que tem essa troca de experiência entre os síndicos, entre os condomínios também? Como é que você vê essa situação hoje? Olha, muito válida a sua pergunta, viu, Thiago? A maioria das vezes, né, alguns síndicos, né, têm me ligado, né, me pedindo alguma orientação, né, e vou até o condomínio, né, consigo, né, até mesmo fazer umas boas colocações e tem resolvido alguns problemas simples, né, que todos os moradores, né, tem que ser escolhido, melhor dizendo, né, o síndico tem que ser escolhido através dos moradores, né? E por outro lado, o morador que quer ser síndico, ele tem que fazer aquele curso, né, periódico, né, parece que é 3 dias ou 1 semana, não sei, para poder desenvolver um bom trabalho. Não é a pessoa querer ser síndico, porque você vai administrar dinheiro das pessoas.
né? E às vezes você vai colocar uma pessoa, como já aconteceu em alguns condomínios, né? Você elege um morador, né? E aquele morador, você não conhece a vida pregressa dele. Né? Você não pesquisa, né? Você não pesquisa, porque não, o cara é morador, ele vai fazer uma boa gestão. Não, e acaba ele é naquela hora ali, né? Vamos abrir eleição para síndico, o cara tá puto lá com a antiga gestão, eu vou ser síndico. É verdade. E ele não sabe o que está e ele está despreparado. Então eu acho que todos os síndicos, vocês síndicos que estão ouvindo aí, né, Ativa FM 98.1, né, então nós estamos aí falando a respeito, né, como ser síndico. Primeiro, se prepara direitinho, mesmo se você seja eleito, né, sem ter conhecimento nenhum de ser síndico, e você tem uma boa vontade, né, de ajudar o seu condomínio, procura se profissionalizar, né, fazer um curso de síndico profissional. Profissionalização, né, como ser síndico, tá? Para você desenvolver o seu trabalho da melhor forma possível, porque ser síndico não é brincadeira, Thiago. Não é mole não, né? Não Agora uma pergunta que não quer calar. Você acha que o Cleiton seria um bom síndico? Ah, com certeza. Com a experiência que esse cara tem, meu amigo, o Cleiton seria um bom síndico. Agora, não sei se aquelas pessoinhas, né? Olha, eu não tenho disposição para ser síndico. Acho que eu já tenho muita gente na empresa, não quero mais gente. Vamos levantar a bandeira do condomínio. Vou falar uma coisa para você. Por que eu falo que o síndico, ele é um guerreiro? Porque, veja bem, é como você falou, né? O síndico, ele é perturbado 24 horas por dia. E o síndico que mora... Hoje nós temos o quê? O síndico profissional também, né? Que desenvolve um bom trabalho, e tem aquele síndico que não olha com os bons olhos, né? Porque ele é profissional, ele quer fazer as coisas do jeito dele, né? Então tem moradores que eu já conheço, síndicos profissionais, né? Que assumiu o condomínio e não estava nem aí para o condomínio, né? Então isso aí, por isso que o síndico realmente ele tem que ser eleito pelos moradores, tá? E esse síndico que quer ser síndico, realmente, ele tem que fazer um curso profissionalizante, tá? Ele tem que conhecer as regras de um condomínio para ele poder ser um bom gestor. Aí a gente entra no outro ponto, quando a gente fala de síndico profissional, a gente que está nesse mercado aí há muito tempo, eu vejo muito morador reclamar do síndico profissional. Mas por que ele reclama do síndico profissional? Porque o síndico profissional, ele é um profissional. Ele vai atender ali das 8 às 18, vai fazer as atribuições dele. E muitas vezes os moradores acham que o síndico é o empregado dele. Na verdade, não é. Tem morador que vai ligar para o síndico 2 horas da manhã, 3 horas da manhã e fala assim, olha, a luz está queimada. O síndico não vai levantar da cama dele para trocar a lâmpada. Ele vai contratar uma empresa, vai buscar o preço para poder resolver. E aí as pessoas muitas vezes não gostam do síndico profissional justamente por isso, porque ele é uma pessoa profissional. Ele se especializou naquilo. Mas o horário de atendimento é aquele horário. O síndico, ele não é um empregado do condomínio que ele tem que estar à disposição do condomínio 24 horas por dia. E muitas vezes o síndico se coloca nessa condição. Então, eu conheço síndicos de condomínio que ele tem um telefone. Olha, esse aqui é meu número, eu atendo dentro do horário comercial. Se você tiver alguma reclamação, alguma coisa, vai à administração, deixa lá, a gente vai dar a solução e vai te dar o retorno. Falta muito, esse é um grande problema, porque do síndico é justamente esse. É o cara que muitas vezes está despreparado, que ele entra nessa condição de síndico e ele não consegue ter o lado profissional. Ele quer tanto resolver o problema do condomínio dele, que ele fica disponível 24 horas. Que acontece um problema, ele vai lá, ele está jantando com a família dele, ele deixa o prato lá de comida e desce para resolver o problema do morador. É verdade. Então, o síndico, ele tem sim um poder decisório, mas os problemas do dia a dia é com o colaborador do prédio, é com o administrativo e dentro do horário de expediente. Esse negócio do síndico acordar de madrugada para resolver problema, do cara parar o que está fazendo para resolver problema, acontece o que aconteceu. O amigo aqui com 3 meses falou, não aguento mais tanta perturbação. E agora fala, tem que, eu vou voltar a falar, prevenção, né? Quanto mais você tem essa prevenção, você vai ter menos problemas para resolver no futuro, né? Gabriel, qual conselho daria para um síndico que está nos ouvindo agora? Um conselho? Isso. Não assuma o condomínio lá da Santa Maria que eu moro. É melhor. Eu tenho um conselho bem mais válido. Não seja síndico. Gente, tem que ter aquele espírito de mudança de nós, né? De melhoria. Mas sim,
a gente vem conversando aqui nesse quadro, é interessante esse sentido, dar um pouco de ouvido nas áreas, né? Igual, teve casos aqui de síndico que fala que não administra onde ele mora, por causa dessa questão do estar mais perto, né? Estar mais próximo, né? E assim, a questão do síndico profissional, eu entendo o seguinte, que é importante, é bom, só que eu sou muito da questão do bom trabalho, independente seja profissional ou não, né? Mas acho que... Tem que prestar um bom trabalho. Exatamente, independente eu penso melhor, acho que o que a gente tem que entender, que o síndico orgânico, ele tem que entender que ele é um profissional também, então ele tem essa atitude que o Cleiton falou, do horário de atendimento, ter bons fornecedores, igual eu falo, cara, eu fui gestor da mecânica, eu nunca desmontei um caminhão. Igual eu falo, tem que treinar a minha equipe, entender e tirar o melhor dela. Então a gente tem que entender isso. Eu não preciso botar a mão na massa. Eu preciso executar. Uma coisa importante que essa semana eu estava conversando com o síndico do Superquadra Brasília, que é um big condomínio aqui em Brasília, né? Que vocês devem conhecer. Acho que tem 8 ou 10 torres lá. Isso aqui é gente pra caramba, né? E fala que ele trabalha uma coisa que eu acho interessante. Que a gente até conversou sobre aqui. Que ele fala com os fóruns de discussões. Se tem algum problema, eu queria um fórum. Ter aquela discussão, dali vai sentir se dá prosseguimento ou não. Então a gente tem que entender que a Assembleia hoje é só para tomada de decisão. A gente tem que discutir isso anteriormente. Né? Debater isso para quê? Chegar na Assembleia ter uma boa decisão, igual o sistema de Câmara, os projetos de Câmara, questão de previsão de incêndio, porque você vai educando as pessoas e elas vão clareando aquela ideia de determinado assunto. Então, o conselho que eu dou para o síndico é: faça fóruns de conversas dentro do seu condomínio. Se tem um assunto pertinente, você vai lá, debate, conversa e vai ver se você vai sentir se vai ou não para frente. Né? Isso é muito importante, viu, Thiago? Porque logo no início ali no nosso condomínio, nós criamos comissões, viu? E a comissão é a melhor forma de você resolver problema do condomínio, tá? E você ajuda muito o síndico. Você tira um pouco da sua carga, porque às vezes o síndico quer fazer algo e ele não está amparado para aquilo. Então eu acho que todos os síndicos deveriam, em cada torre, se tem 3 torres, igualzinho no meu condomínio tem 3 torres, né? Deveria montar uma comissão de cada torre, né? Para discutir a melhor forma, né? Para administrar o condomínio, porque quem está de fora está vendo as coisas acontecer, tem coisas pequenininhas que o síndico deveria resolver e não resolve, né? Porque às vezes nem é porque não quer, porque passa despercebido, né? Passa despercebido. E outra coisa, muitas vezes o cara tem uma jornada dupla, né? Faz fora o horário dele, né? Então ele não está indo 24 horas. Mas para isso, um bom síndico, ele tem que escutar. Quando você é um bom ouvinte, você sabe desenvolver os seus problemas da melhor forma possível. Eu ia falar pra você dar uma dica, mas já falou, a dica é ouvir, né? É ouvir o outro. E assim, igual eu falo, assim, síndico, você quer ter uma boa gestão, se aproxime de pessoas capacitadas. É verdade. Eu falo profissionalmente, até no dia a dia como pessoa. E outra coisa, chame os moradores para participar também. Porque eles vão estar no dia a dia, eles vão participar, eles vão sentir como é que é a dificuldade, com entendeu? Certeza. Porque aí você muda essa visão. O cara só de incomodar, só de cobrar. A gente entende que tem que ser uma coisa participativa. Igual eu falo, a gestão é feita por todos, né? Meu amigo Silas, pode falar. Bom, seria muito importante também o bom síndico, né? Todos os síndicos, né? Ele fazer uma cartilha de boas-vindas. Porque não faça barulho, não é porque vá na piscina, né? Não, é porque é o seguinte. Quando você tem piscina, né? Quando tem piscina. Quando tem. Não faça sexo na área de escada, né? É verdade. Que já aconteceu no nosso condomínio. Rapaz. O Gabriel foi pegando esses vídeos aí. É quase um local comum a escala de incêndio. O nosso tempo é muito curto, né? Mas eu gostaria muito de parabenizar, né, o nosso grupo da ACS, né? Que logo está se transformando no Instituto Social ACS. Nós temos ali uma grande chance, né, de uma parceria que nós fizemos com a administração regional aqui de Samambaia, né? Eu quero agradecer muito o nosso administrador, o William Lima, o nosso chefe de gabinete, né, o nosso Carlos Alberto e toda a equipe, né, da nossa administração regional de Samambaia, o qual eu faço parte também, né? Hoje eu me encontro secretário da Junta Militar, fazendo um grande trabalho com aquele jovem dispensado do Exército, né? Inclusive, quero convidar todos vocês, né, daqui, né, da Rádio Ativa FM e também vocês ouvintes, né, no dia 5 do mês de julho, né, nós temos um grande evento ali, Thiago, onde vai ter a banda, uma banda, eu esqueci o nome da banda agora, tá? Vai tocar o hino nacional, né, ao vivo ali, né, vai ser convidado também, né, o nosso deputado distrital, Jorge Viana. Um grande abraço para o meu amigo Jorge Viana, um abraço também para os nossos amigos da associação, né, a Instituto Social ACS, nosso amigo Jorge, né, Viana, Jorge Araújo,
Araújo, desculpa aí, meu amigo Jorge. O Jorge Araújo, que fez uma cirurgia agora, né? Tá em convalescência ainda, tá se recuperando. O meu amigo Vitor e todos os meus amigos, né? Do Instituto Social ACS. Uma boa tarde para vocês, um ótimo final de semana. Bom demais, galera. Considerações finais, quer mandar um abraço pra alguém, Cleito? Quer vender seu peixe de novo aí? Tá tranquilo? Bom, eu sou uma pessoa um pouco antissocial. Então um abraço pra minha mãe, pra minha irmã e pra minha esposa e pros meus filhos. Então, Silas, quer falar alguma coisa no final? Eu só quero agradecer aí os parceiros, né, do Instituto Social ACS, a minha amiga Memei, né, da contabilidade AIM, né, que fica ali em Taguatinga, na Comercial Norte, na CNB 4, né, que tem um grande escritório de contabilidade que tem nos ajudado em muito, em todos os eventos sociais, viu, Thiago? Está nos ajudando da melhor forma possível. E hoje, Thiago, eu gostaria que você divulgasse mais a nossa campanha, né, do agasalho, né? Cabide não sente frio, né? Então nós estamos recolhendo aí, né, aceitando todas as doações aí de cobertores, aquilo que você não usa mais, não deixa, né, que os fungos tomem conta da sua roupa antiga, né? Às vezes você tem aquela vontade, mas desapega, né? Leva ali na administração regional de Samambaia que nós estamos aceitando todas as doações para nos assistir aquelas famílias carentes que tanto necessita de um apoio, de uma palavra até mesmo de carinho, né? Nós vamos levar um calor a mais, vamos levar um cobertor para eles. Vamos, fica aí a campanha, né? Isso aí. Como é que é? Cabide não sente frio. E se quem quiser, leve lá para a administração regional de Samambaia, né? Para doação, muito bacana. Vamos lá, Gabriel. Vende seu peixe, meu jovem. Mandar um alô aí pro seu Vicente. Não fica triste com o Cleiton, não, tá? E liga o alarme, seu Vicente. Liga o alarme que vai dar ruim. Queria pedir para o pessoal me seguir aí, lá no Instagram, quase Gabriel Reis. Eu vou estar estreando a minha participação num programa de rádio também, chama Cabaços do Humor, vai ser sexta-feira agora. Sexta tá próxima. Vendo? Entende que o mulher já tá expandindo já. Tem que pagar aqui a luva, tá? Pelo menos o almoço. Pelo menos o almoço. Fico devendo igual o Thiago. Né? Não, mas vai lá, a ideia é legal. Qual é o programa de rádio? Qual é a rádio? A Rádio Webzone, é uma rádio online, né? A gente tem Facebook, pode seguir lá, faz live também no momento do programa de notícias, a gente comenta lá as notícias de uma maneira bem humorada. E também divulgar lá o espaço do Buraco do Tatu, que é o primeiro comedy club daqui de Brasília. Lá só tem voltado só pra comédia, então todos os comediantes daqui de Brasília dando um show lá. Essa semana vai ter... Não é no Sol Nascente não, né? Não é no Sol Nascente não, é lá no setor comercial sul. Pode seguir lá no Insta também, @o Buraco do Tatu. Tá, eu quero agora da rádio. Você não falou qual é o nome da rádio, qual o horário do programa? A rádio Webzone, tá? Pode procurar lá no Facebook, tem o site também. O programa Cabaços do Humor. O Cabaço do Humor às 20 horas, sexta-feira. Bom, beleza, tão bacana. Eu quero agradecer a todos os patrocinadores. Tem uma série Tecnologia, a parceria com o Cleiton aí, que faz isso aqui acontecer. Temos a Atual Forte Corretor Segura. Temos também a Torca de Condomínio, seu condomínio em boas mãos, né? Então, assim, é igual eu falo, o programa é feito por todos. Agradecer o Silas por ter disponibilizado o tempo dele, o Cleiton. Temos também o Gabriel, que faz a parte de humor. Agradecer a todos os ouvintes, o pessoal que está espalhando essa mensagem. E hoje a gente atinge o Brasil todo. Conversa com o São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Rio Grande do Sul, todo local. E o seguinte, vamos terminar com a mensagem final. E eu fui pensar, fui refletir, cara, que mensagem eu vou falar para esse povo hoje final. E nas redes sociais eu encontrei inspiração. E a mensagem final é o seguinte: gaste mais tempo com você, nas coisas que você gosta, se é estudar, se é um hobby, se é uma coisa. Ele gasta tanto tempo, vem na vida alheia nas redes sociais, né? Igual o Cleiton falou, é antissocial, mas acho que tem que voltar mais para esse sentido, de gastar tempo conosco, né? Valorizar a nossa pessoa, os nossos valores, o que a gente gosta. Porque a gente vem tanto tempo naquela rede social ali, olhando a vida do outro, e esquece de ver a nossa própria vida. Então essa é a mensagem final, galera. Muito obrigado. Um abraço, Tênis Condominial, e vamos que vamos. Grande, o meu corpo já deu sinal. Então fica assim, a gente só desliga quando disser te amo e contar até 3. Se depois de 1 minuto bater vontade, me liga e começa tudo outra vez.